salve aí pra geral. Aqui Del Júnior, começando mais um Papo com Del. Hoje estou muito feliz. Estamos aqui com um convidado super especial. Estamos gravando no mês de janeiro, aqui na região oceânica de Niterói. E temos hoje aqui um convidado que vem compartilhar com a gente toda a sua gama de conhecimento acerca de aquisição de imóveis, né, do mercado empresarial. Ele que é bacharel em Direito, professor Edmardo Ribeiro. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Estou meio apertado aqui. Obrigado. Tudo bem, meu Tudo bem, professor? tudo bem. Posso chamar de professor Ed, né? Pode. Meus alunos me chamam assim, os amigos também. Isso aí. Professor Ed, empresário do ramo imobiliário aqui na cidade de Niterói, tem uma vasta experiência acerca da toda a parte cartorial, né, legalização de imóveis, desmembramento, inventário, uso capião. Então ele vem aqui porque eu sei que muitas pessoas têm dúvidas, interesse, né? Quem é que não tem um amigo, um familiar, ou até a pessoa mesmo, com esse interesse, né, de saber como que a gente executa esse tipo de coisa, né? E é isso, Ed. Como é que você está, Ed? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus, tudo certo. Primeiramente, eu quero agradecer o convite. Muito obrigado por você me convidar. É um prazer estar aqui contigo. Prazer é todo nosso, meu amigo. Eu tenho acompanhado o teu projeto e estou torcendo muito para que tenha cada vez mais sucesso. Muito obrigado. Muito obrigado pelo convite. E o que você acabou de dizer realmente é muito interessante, muito pertinente. Quem não tem hoje, ou quem não conhece alguém que não tenha um problema imobiliário, uma questão cartorária para se resolver, né? Então, são assuntos que a gente pode hoje bater um papo, conversar, que acredito que vão ser elucidatórios assim para muita gente, né? Muito útil, na verdade. Que não é um assunto, e digo que não é um assunto chato. É um assunto interessante, útil, e que a gente pode se utilizar dele até mesmo para questões de finanças. Não vamos só olhar pela ótica da resolução do problema, mas vamos fazer disso um mecanismo para que a gente possa até ganhar outras frentes, outras formas de negócios. Então eu acho que é bem interessante esse campo imobiliário. Muito interessante. Muito legal. Esse assunto é um assunto, eu acho que assim, ele pode agregar muito valor para a gente, né? Eu, particularmente, tenho muito interesse, né, em saber sobre isso, e é por isso que o convite foi feito. Eu sabia que trazendo você aqui, eu ia estar somando muito para o conhecimento das pessoas, né? Para os nossos queridos aí, seguidores. E eu gostaria de começar perguntando, Ed, como eu sempre faço com todos os nossos convidados, como que você se iniciou nessa profissão e como adquiriu todo esse conhecimento? Como é que foi essa história aí? Em que época da sua vida? Fala pra gente. Tem alguma influência da família? Ou foi uma coisa assim, um start próprio? Cara, é muito interessante, assim, até valeu assim, a pergunta, porque é muito interessante mesmo a história. Porque fui obrigado meio que a trabalhar, né? Obrigado não digo, mas assim, eu tive que trabalhar muito cedo por questões, né, da vida. Então eu comecei a perceber que existiam muitos concursos públicos para essa área. Então na Olha, época, eu estava atirando para tudo quanto era lado. certo. Eu trabalhava como office boy, eu trabalhava, sei lá, já trabalhei descarregando caminhão, já fiz N coisas. E nesse meio tempo, eu percebia que existiam muitas vagas assim para essa área do judiciário. Eu não entendia nada, eu tinha aí 16, 17 anos, eu não tinha nem menor ideia desse universo. Olha, um Eu mundo passava novo, né? um mundo novo. Admirável mundo Caraca, não novo. sabia nada. Aí eu olhava assim na rua, via as pessoas, assim, as bancas de jornais, várias propagandas. Na época existiam, né, os jornais físicos, né? Então tinham lá os editais dos concursos e eu pensei assim, bom, eu acredito que seja mais fácil para que eu possa mudar de vida, para que eu possa ter uma vida melhor. Eu acredito que por aqui possa ser um caminho. Certo. Então eu comecei a estudar para fazer concurso, comecei a ir por esse caminho. E percebi até que eu tinha facilidade para isso, porque era importante você
claro, ter boa memória, você ter boas associações, né? Porque eram questões de leis e eu até então não tinha feito direito, nem pensava em fazer direito. Eu Entendi. queria realmente alguma coisa para, naquela época, ter um trabalho mais rentável, poder ter uma vida melhor. Certo. E, por coincidência, eu fazendo vários concursos e chegava bem próximo na época, a minha tia, ela trabalhava num escritório de advocacia e ela foi uma incentivadora até. E ela falou, por que que você também não vai por aí? Eu falei, por aí mesmo que eu tô querendo ir. E apareceu uma oportunidade para trabalhar num cartório, cartório que não é judicial, né, que a gente chama de cartório extrajudicial. Nós temos os cartórios judiciais e os cartórios extrajudiciais. Os Certo. cartórios judiciais são aqueles ligados às varas cíveis, várias criminais e por aí vai. E os cartórios extrajudiciais são os cartórios que praticam atos extrajudiciais, como escrituras, procurações, documentos dessa natureza em geral. E eu fui convidado, né? Quer dizer, fui convidado. Eu fui participar de uma entrevista para trabalhar nesse cartório, primeiro cartório que eu trabalhei. E eu consegui entrar porque eu estava estudando para esse universo, então isso me ajudou. Olha. Então, vê que houve uma Um conexão. alinhamento dos planetas ali. Exatamente, não adianta só você querer, você também tem que fazer alguma coisa para É aquilo verdade, é acontecer. E verdade. estar preparado para É isso isso, aí. A né? oportunidade chegou, você estava capacitado, Né? E né? viu ali, pô, esse cara já tem um diferencial. É E eu isso passava aí. muito próximo nos concursos na época. Isso 18, né? Eu entrei Já no estava no cartório, caminho, né? tava no caminho. Eu tinha 19 anos no primeiro cartório que eu trabalhei. E aí, a partir dali, eu pensei assim, bom, eu não tinha muitas oportunidades, né? Eu era um garoto que precisava de oportunidade. Eu falei, bom, eu vou absorver todo o conhecimento que eu puder desse lugar. Eu vou aprender tudo que eu puder. Olha. E fui absorvendo aquilo. É, porque isso aí é uma coisa de muita sabedoria, na verdade. Sim, eu falei, cara, é por aqui que eu vou ficar. Isso aí. Porque primeiro que eu observei que era um lugar que tinha uma gama muito grande de conhecimento. Porque um cartório, gente, versa sobre vários assuntos. Você passeia pelo direito civil, pelo direito tributário, você passeia por vários ramos do direito. Sobre legalizações, você legaliza a casa, você entende um pouco de arquitetura, de engenharia, querendo ou não, porque você tem que analisar plantas, você tem que fazer todo um estudo de viabilidade daquele projeto para ser averbado, para ser registrado. Então, assim, cara, eu falei, cara, que isso aqui é um oceano, um universo de coisas que eu Olha. posso aprender. E por aí eu fui. Fui aprendendo, aprendendo, aprendendo. Comecei, cara, autenticando o documento e fazendo reconhecimento de firma, igual a todo mundo. Balcão, Essa é a rotina rotina do do cartório. cartório. Balcão, batendo carimbo, bababá. Eu sou da época do carimbo. Tá Carimbo, certo. bababá, bababá, bababá. Ok. E fui me desenvolvendo. Passei por um setor que a gente chama de setor de registro de imóveis, que é ainda mais, vamos dizer, denso de informações. Continuei ali absorvendo todos os conhecimentos possíveis e sempre falo isso. Nesse momento eu tive que escolher uma profissão. Porque eu falei, bom, o tempo está passando, eu tô, né, preciso escolher uma profissão. Então, obviamente, eu fiz direito. Mas eu sempre digo isso, o direito que me escolheu, não fui eu que escolhi. Olha. Mas é uma ciência maravilhosa, é uma ciência que me trouxe muitas coisas boas como pessoa e como profissional. E por aí eu fui. Então, depois desse tempo que eu fiquei trabalhando em cartório, cheguei a substituto do tabelião, que é o número 2 dentro do cartório, né? Assumi uma responsabilidade de ter ali mais ou menos 40, 50 funcionários, responsável pelo setor de RGI. Eu cheguei no quase último grau, né? No penúltimo grau do cartório, geria aquilo ali administrativamente, e por aí fui. Aí, inquietamente, né, porque eu sou um cara inquieto, eu comecei a perceber, Júnior, uma coisa muito interessante no balcão, porque eu gostava muito de ir ao balcão. Pessoas, né? Pessoas. Contato ali, Eu né? gosto muito disso. Eu também gosto. E eu me sinto muito incomodado, e hoje eu estava num cartório, e isso me incomodou também hoje, foi uma coisa até que hoje eu vivi. Filas e filas e filas,
que não há necessidade de tê-las, né? Pessoas muito tempo esperando e sem necessidade. E eu sempre fiquei muito preocupado com isso, porque tempo é dinheiro e as pessoas precisam otimizar a sua vida e a gente precisa otimizar o atendimento dos cartórios também. Perfeito. Fica aqui uma crítica. E eu sempre me preocupei com isso. Então eu ia muito pro balcão para desafogar a fila, né? Então fiz muito balcão, eu gostava muito desse contato, né, com as pessoas. E percebia uma dúvida recorrente dos corretores, dos advogados, das pessoas em geral. Sempre perguntando as mesmas coisas. Eu falei, cara, não é possível. Por que as pessoas estão sempre errando nisso? Me deu um estalo. Falei, eu vou criar um curso com essas dúvidas reiteradas para facilitar a minha vida. Entendeu? Aí o DNA do empreendedor já e do professor, falou mais alto, e do professor né? também. Porque eu, pequeno, falei para minha mãe falou assim, Ed, o que você quer ser? Aí eu falei assim, quero ser professor. Aí ela, esquece. Esquece essa ideia. Esquece essa ideia. Porque, tadinha, ela não tinha uma visão de que a gente pode ser um professor. Não necessariamente, né, essa visão, com todo respeito aos professores que merecem todo o nosso respeito. Com certeza. E que merecem todo o investimento, né? Mas as pessoas têm uma visão, e isso acontece sim, que os professores não têm ali o seu conhecimento e o seu trabalho reconhecidos, principalmente financeiramente. Então, a minha mãe ficou com medo. Tem que se desdobrar em vários, né? Exato. Vários empregos, em várias né, jornadas. E eu me chego com essa para ela, então ela ficou Certo. assustada com isso. É verdade. Mas eu guardei isso, fiquei com isso guardado, isso realmente me assustou na hora, mas aí eu falei, bom, vou guardar isso para mim. É igual o menino chegar pra mãe e dizer, ou uma menina chegar pra mãe e falar que quer ser músico, né? Mais ou menos a mesma coisa. Pois é. Também seria. Exato. Né? É temeroso. É meu caso. É temeroso. Porque nós somos muito apegados às coisas tradicionais e tal. A gente não quer que a pessoa se ferre, enfim, tantas coisas. É verdade. Mas eu deixei passar. Mas isso estava lá. Adormecido, né? Acredito. E aí eu percebendo aquela necessidade, eu falei, vou criar um curso dentro desse universo. Aí comecei em casa a criar o curso e tal, fui criando, bababá, deixei ele pronto, guardado, ali, dormindo. Você vê como é que as coisas conspiram para dar certo quando você está predisposto a. Isso. Tô eu lá no balcão um dia, chega uma corretora, minha amiga maravilhosa, virou para mim e falou assim, você conhece eu vim aqui falar com você, Ed, preciso da sua ajuda. Você conhece uma pessoa para poder dar aula no Sindicato dos Corretores de Imóveis, que foi o primeiro lugar onde eu comecei a dar aula? Isso tem mais de 15 anos. Ela falou, você conhece alguém que pode? Eu falei, conheço, cara. Conheço um cara. Eu acho que ele é bom. Fera. Eu acho que ele é bom. Eu conheço um cara. Ela, quem é? Aí eu falei, sou eu. Se você puder fazer essa ponte, você vai realizar um sonho meu, olha, né, que estava lá adormecido, e eu exercer aquilo que eu criei em casa para ver se vai funcionar, porque eu tenho umas ideias. Aí eu fui aberto a receber lá as informações que o sindicato queria a nível de conhecimento a ser passado, e eu também ofereci aquilo que eu tinha dentro da minha visão do que eu via que era interessante. Certo. E, cara, sem brincadeira, foi um sucesso. Foi um sucesso. Eu lembro que a primeira aula, assim, o primeiro dia, né, o primeiro evento, tinham mais de 80 lugares. Acho que deu mais de 120, 150 pessoas. Que maravilha. Falando sério, tiveram que marcar outro dia e eu tive que ir no dia seguinte. Foi muito legal. Um sucesso, de verdade. Um sucesso, assim, foi maravilhoso. Eu não esperava que isso fosse acontecer, né? Mas foi ótimo. E isso foi acontecendo ao longo do tempo. Principalmente, Ed, pelo fato de você muito jovem, né? Já com eu essa. Tinha 25 anos. É isso, era um garoto, o que é jovem para esse mercado, né? Que é um mercado de. Sim, né? Um mercado, assim, vamos considerar as pessoas. Tradicional, as pessoas com um pouco mais de idade, né? Sim, quando eu cheguei no cartório, tinham pessoas com muita idade, 60, 70 anos, que não estavam preparadas para tecnologia, para computação. Eu ajudei nessa implementação, né, na época, né, e tal. Houve um momento de transição então, ali. Houve um momento de transição, né, necessário. E que, na verdade, só para vocês terem uma ideia, a gente ainda há esse ato, mas tudo era no livro e manuscrito. Certo. Né, digo assim, os atos de registro, que são aqueles livrões antigos que a gente ainda utiliza, hoje a gente ainda utiliza, porque é obrigado por lei a utilizá-los até o fim, mas eles foram transformados em fichas eletrônicas. Certo. Tá? Então, mas a gente ainda usa o livro.
Mas eu estou falando de uma época que a gente usava livros, manuscritos, pessoas que não tinham ainda essa visão tecnológica que hoje é basicamente tecnológico, né? Tudo você faz pela internet hoje. Hoje você tem uma gama de serviços, que até meu curso também aborda sobre isso, sobre trabalhos e serviços que você pode fazer pela internet. Certo. Entendeu? Então, tanto que esse curso que eu criei naquela época, eu tive que atualizá-lo, né? Diante dessas mudanças. Então isso foi acontecendo, sabe, Júnior? Eu acho legal que eu não sei, eu vou fazendo e acho que a vida, ela ajuda as coisas darem certo. Também acho. Desde o momento que você esteja preparado Não, e aberto para isso. Perfeito, meu Então amigo. foi assim que tudo começou, né? Foi assim. Eu fiquei no cartório 20 anos. Foram 20 anos de conhecimento, de aprendizagem, foram dois cartórios que eu trabalhei. E quando eu saí de um, eu ainda não estava formado. Quando eu entrei no outro, eu já estava formado, já fui já com essa visão de chefia, de gestão, para poder colocar o cartório meio que na ordem na época. Eu tenho umas outras histórias. Mas basicamente eu comecei dessa forma. Começando a estudar, a ter uma preparação para esse mundo. Certo. Entendeu? Eu acho que você tem que ter um mínimo de conhecimento. Se você gosta dessa área, que é uma área muito interessante, você tem que ter pelo menos um mínimo de conhecimento para começar a exercer essa atividade. Né? Então, assim, começa a ler um pouco sobre, começa a pesquisar um pouco sobre esses assuntos, né, dessa esfera extrajudicial, e que é muito interessante. Aí, quando eu saí do cartório, souberam que eu estava fora do cartório, e uma amiga minha que estudou comigo na faculdade, gestora de um banco, né, de um banco famoso e tal, me convidou para trabalhar na parte imobiliária. E olha que interessante, a gente nunca sabe tudo, nunca. Claro que eu já tinha conhecimento disso, porque eu sabia que o ramo do ramo imobiliário é imenso. É imenso. Imenso. Então eu fui para trabalhar já numa outra área, que foi muito legal também, Júnior. Foi enriquecedor demais. Porque eu saí do município de São Gonçalo, né, que foi onde eu trabalhei, e fui trabalhar com todos os cartórios do estado do Rio de Janeiro. E, cara, isso me deu uma gama de conhecimento, Olha. cara, impagável, sabe? Porque, na verdade, esse banco, a história é a seguinte, o banco financia o imóvel, e infelizmente, né, isso acontece, a gente precisa conversar sobre isso também. Isso. As pessoas não conseguem pagar o financiamento imobiliário. Certo. Isso acontece, infelizmente, né? Mas, diante disso, o banco ele entra com um procedimento de retomada do imóvel. E aí eu entrei nesse mundo para ajudar o banco nessa estrutura de gestão de como a gente consegue fazer com que esse imóvel volte para a esfera de patrimônio do banco. E após isso, o imóvel vai para o leilão, que é um dos assuntos que a gente também pode conversar ao longo do nosso papo. Lá na frente, né? A gente vai falar sobre isso também. Com certeza. Mas é assim que ele acontece. Entendi. A gente não pode também só falar do leilão sem dizer de onde ele vem. Perfeito. Ele vem por conta, em algumas vezes, pela inadimplência do contrato de financiamento imobiliário primitivo, e aí ele volta para a esfera do banco e o banco coloca de novo para essa venda, para poder captar o valor, e aí tem várias questões atrás disso. Mas o meu trabalho era justamente fazer todo esse procedimento de retomada, tá? Que ele hoje é célere, como eu vou dizer, ele não te dá tempo para você fazer muita coisa. Antigamente, você tinha que entrar no judiciário, o banco tinha que entrar no judiciário para conseguir a retomada do imóvel. Hoje não. É tudo feito direto em cartório, tudo feito eletronicamente, tá? E em menos de 6 meses esse imóvel volta para o patrimônio do banco. Olha É só. muito rápido. Mesmo estando ocupado? Porque Mesmo é uma ocupado. grande dúvida que eu tenho. Mesmo estando ocupado. E já que a gente entrou nessa seara aí, eu vou te fazer uma pergunta. Essa incumbência de esvaziar o imóvel, de tirar o morador que infelizmente está inadimplente, mas precisa sair e desocupar. Essa incumbência é de quem? É do banco ou é do futuro proprietário? Contratualmente, tá? É de responsabilidade de quem adquire o imóvel no leilão
a retirada da pessoa do imóvel. Não é responsabilidade do banco. Então O banco já coloca até na ficha, que existe uma ficha de análise desse imóvel quando você vai acessar o leilão, dentre outras informações, o banco coloca lá se ele está ocupado ou não. E dentre outras informações, é também da sua responsabilidade a retirada dessa pessoa de lá, né? E aí, cara, já que a gente está falando aqui, já que é né, um papo, a gente Claro. precisa, como é que eu vou dizer? Falar a realidade do dia a dia e tal, eu vou dar aqui algumas sugestões do que eu faria, tá? E que eu vi dar certo. Que eu acho que é importante. Não é só falar de literatura e falar sobre legislação, mas é falar do dia a dia, mão na massa, como é que as coisas acontecem. Exatamente. Se você for comprar um imóvel no leilão e já sabendo que é da sua responsabilidade a retirada da pessoa que está lá morando, preocupe-se, né, em verificar se isso realmente procede, porque existem imóveis que estão vazios. Nem todo mundo vai ficar lá esperando que alguém chegue lá para mandar a pessoa embora. Então existem imóveis que estão desocupados. Primeira dica. Nem todos estão ocupados. Dá prioridade aos que estão desocupados. Exatamente. Certo. Segundo, tá ocupado, não tem para onde correr. Minha orientação. Fuja o máximo que você puder de uma ação de reintegração de posse. Por quê? Porque é uma ação judicial, você vai vai gastar dinheiro com advogado, com custas, uma série de coisas. É claro que você vai ter êxito, acredito, na grande maioria. Na maioria das êxito, vezes. né, até porque tem o contrato e uma série de coisas. Pode demorar, ok, mas evite entrar pela via judicial. Faça a sua própria via extrajudicial. Vá lá na casa da pessoa e converse com a pessoa e ofereça a ela alguma ajuda para ela desocupar o imóvel. É o que eu faria. Isso funciona. Né? Funciona. Você chegar lá, claro, né? Você tem que saber chegar. E você tem que entender o seguinte: se você está entrando no ramo de leilão e quer trabalhar com isso, você tem que jogar o jogo. Perfeito. Tá? Então, assim, leilão é isso aí. Se você não quisesse passar por certas coisas, você compraria. Faria uma compra e venda, financiaria. Então, se você está indo pelo universo do leilão, você tem que saber que o jogo é assim. E como é que você faz o jogo ficar mais fácil para você? Se você é um investidor, se você é um cara que quer comprar o teu primeiro imóvel e tal, vai lá, conversa com o cara que está morando lá, pede para ele, dentro do que é possível, para que ele desocupe. Até mesmo porque ele sabe que ele está inadimplente, ele sabe que ele está errado, mas às vezes ele não tem dinheiro nem para fazer a mudança. Entendi. Então eu acho que você pode negociar com a pessoa. Eu acho que são seres humanos, pessoas que precisam se entender dentro disso que está acontecendo. Entende o que eu quero dizer? Eu acho que é uma dica que eu tô dando assim de vida. Uma dica fantástica. De coisas. Deixa eu te perguntar uma coisa, Ed. Você acha que com essa questão que nós tivemos aí da pandemia, esses casos aí aumentaram ou não houve, assim, numa métrica muita incidência de inadimplência por conta da pandemia, das pessoas terem perdido renda? Você acha que houve um impacto? Eu vejo, sim, é verdade, sim. As pessoas ainda não tiveram tempo de se reestruturar. Até hoje, né? Porque, de uma certa forma, é recente. Né? Estamos aí há 3 anos, quase, desse acontecimento. 4, 3 anos. Mas, assim, estatisticamente, pelos gráficos que eu gosto muito de gráfico, acho muito interessante essas análises, sim, houve um pico muito grande de inadimplência nesse período e estamos voltando a ter um pico, de novo, de inadimplência. Tivemos uma certa estabilidade, agora estamos voltando a ter picos de inadimplência. Eu acho também que uma das coisas que acontecem é a má análise daquilo que você vai comprar. Olha que interessante. Eu acho que às vezes as pessoas não analisam contratualmente aquilo que ela está comprando. As condições da execução, exato, né? Do contrato. Né? Exato, até mesmo porque a gente não está falando só de comprar. Porque para você comprar e manter pagando, você também precisa fazer o ato de aquisição. Esse ato de aquisição é caro, porque ele envolve imposto de transmissão, que é caro, hoje, né, Rio de Janeiro, tá? Digamos, aí você só para ficar claro, o ITBI, que é o imposto de transmissão ao qual me refiro, é de competência tributária do município.
Mas, como a gente está aqui no Rio de Janeiro, né, é a capital, enfim, então eu me refiro mais ou menos à capital, que tem ali a incidência de imposto de 3%, por exemplo, Do valor do do imóvel. valor do imóvel, né, Certo. 2,5%, 3%, se não me engano. Enfim, se você tem aí um imóvel de 600 mil reais, olha quanto você não está pagando aí de TBI, quase 20 mil, 18, né, É, fazendo o cálculo aí, 17 mil e pouco, enfim. isso aí. Então você tem que entender que você não tem só o financiamento para pagar. Você tem também os valores que você tem que pagar para aquela concretização. Então tudo isso tem que ser colocado na conta ali que você Sim, vai sim. fazer. Porque senão você se enrola. E aí a coisa começa a embolar aqui no início. E quando você vê lá 2, 3 anos, você não está conseguindo mais pagar. Isso. Por conta dessas coisas que você tem que entender que Isso, você precisa isso fazer. é muito interessante. Então, eu acho que a inadimplência também tem um pouco a ver com a falta de análise prévia daquilo que você está comprando. Planejamento Planejamento, um e profissional que possa te orientar. você acha Isso é que muito importante. você acha que mesmo no caso da aquisição de um imóvel, que é uma coisa muito importante, muitas das vezes é uma realização de um sonho, é, existem pessoas que o fazem emocionalmente, pela emoção, assim, Sim, sem fazer o sim, planejamento básico na ali. sua grande maioria. É As pessoas mesmo. compram muito por emoção. Cara, eu tenho uma amiga, olha que interessante, tenho uma amiga que é corretora de imóveis, né? Tenho vários amigos corretores e, em particular com ela, a gente troca muita bola. E ela me ligou outro dia pra pedir uma ajuda e tal, pra falar com ela. Aí ela falou assim: Ed, você não tá querendo comprar um apartamento ali no centro de Niterói, naquele empreendimento ali perto das Sim, barcas? sim. Eu falei: olha, querer a gente quer, né? Mas são tantas coisas que a gente tem que fazer. Mas me manda aí as condições. Aí ela, sabe por que que eu tô te fazendo te dando essa. Te oferecendo isso? A taxa de inadimplência, de devolução dos contratos está enorme. Mas acabou de ser lançado. É Ou isso seja, as mesmo? pessoas estão comprando por emoção. Não estão É. avaliando, não estão Pô, levando em e não tem consideração nem todos os 2 anos. encargos. Não, não tem nem isso, e o prédio ainda está subindo. Caramba. Então, assim, isso é uma informação, né, interna. Então, verifica-se que, das duas, uma. Ou essas pessoas foram acometidas de algum problema, ou elas não fizeram a análise devida na hora da compra. Então, respondendo a sua pergunta, acredito que sim, que as coisas são compradas pela emoção, inclusive imóvel, que é uma coisa Que complexa, não deveria, né? que não deveria. Mas, volto a dizer, eu acho que falta a ajuda de um profissional. É Ah, isso é necessário sem que dúvida. você, no momento de uma aquisição dessa magnitude, porque um imóvel, gente, não é comparável a uma camisa, não é Exato. comparável a um tênis, é uma coisa muito complexa. Então, você precisa do apoio de um profissional, é essencial, né? Pelo menos para te dar o básico ali das informações e fazer uma análise daquilo que você tem pela frente, Eu penso acredito, eu. eu acredito nisso aí, assim, verdadeiramente. Mas eu acho que também você adquirir um imóvel é uma realização, né? Uhum, Pessoal, né? Para gente que é brasileiro, sim, eu acho que isso é claro. uma coisa que ela é muito emblemático, né? Você falar, não, eu comprei a minha casa, eu tenho minha casa própria. Sim, Então, eu acho que nesse momento a pessoa acaba tomando essa decisão sem realmente estar calçado, sem ter uma reserva uhum, ali, né, para numa sim, eventualidade ter da onde tirar, né? sim. Porque sempre surgem algumas despesas que não estão previstas, né? Sim, algumas a gente tem já planejadas, né, dentro desse formato da aquisição imobiliária, na sua formatação tradicional, que a gente, né, falando sobre algumas maneiras de aquisição, né, que a gente aqui rapidamente passeou pelo leilão, passeou rapidamente aí pelo financiamento imobiliário, né, que a gente está aqui falando, mas a compra e venda, por exemplo, que é uma forma tradicional de comprar, vender, ela também tem as suas necessidades de formalização. Seu rito, né? É um Então rito, né? Um você sempre protocolo. vai ter que pagar Certo. o ITBI, que é o Imposto de Transmissão, você vai ter certidões para pagar, então alguns valores você já tem já meio que certos que você vai ter que pagar. Baseados no valor do imóvel. Exato. Agora, outras coisas sim podem acontecer. Né? Se você comprou um imóvel, aí não estamos falando de imóvel na planta, que é uma outra modalidade de compra. Mas você viu um imóvel, gostou do imóvel, vai lá comprar o imóvel, ok, pagou todos esses encargos, fez a escritura ou financiamento, você está lá morando há um ano e meio, começa a dar problema na. Estou falando de uma casa, por exemplo.
Você começa a dar problema em infiltração, começa a dar um probleminha na parte hidráulica. Então você tem que entender que você está adquirindo um bem que te trouxe uma determinada despesa ou ainda te traz, e que você, a partir dali, você também tem a manutenção desse bem, que também é caro. E muitas das vezes a pessoa não tem a reserva de emergência tão falada pelos especialistas em investimento. Sim, que é necessário ter. Esse recurso ali guardado para atender essas eventualidades. Com certeza. O que faz com que a pessoa acabe adentrando no cheque especial e desencadeando aquele descontrole financeiro. Exato. Que é muito comum, né, entre nós brasileiros. Sim, né? sim, a grande verdade sim. é essa. Né? E a gente falando sobre financiamento imobiliário, que é, acredito eu, uma das maiores modalidades de aquisição no país, por exemplo, a gente tem que entender que você tem a prestação para pagar todo mês. Isso. Né? Então, assim, não estou falando nem da compra à vista, mas a compra com financiamento significa dizer que você tem um valor ali para pagar todo mês. E além disso, você ainda tem os encargos da manutenção do imóvel e dos seus impostos. IPTU, por aí vai. Exatamente. Taxa de incêndio e por aí vai. Então, é necessário que você faça uma análise, né? Saber quanto que você paga de IPTU se é foreiro. Gente, a gente esquece. Olha, fica uma dica. Ainda bem que eu lembrei. Fica uma dica. Veja se o imóvel é foreiro, se ele tem essa característica, tá? A gente depois até pode falar sobre isso, mas o foro ou laudêmio, né, que não sei se alguém já escutou falar sobre isso, mas alguns imóveis possuem essa característica, né, de ser foreiro, afetado a algum lugar. Exemplo, os imóveis próximos do mar são foreiros à Marinha do Brasil. Significa dizer que elas têm que pagar o foro anual, que é uma autorização para ali estar, tá? Que não é barato. Então, assim, além do IPTU, da taxa de incêndio, né, você tem que verificar se é foreiro. Se for foreiro, ainda tem essa taxa para pagar todo mês, ou anual, dependendo do que você quer. Ainda tem o IPTU também, né? Então, enfim. É importante a análise, mais uma vez eu digo. É verdade. Né? Para ver, para você não ter sustos, né? Não ser pego de... Em relação a essa questão da inadimplência também, eu acho que ainda tem além daquela situação que eu citei da pandemia, ainda tem uma outra coisa, que no caso do financiamento, a renda que é exigida pela instituição financeira, ela é baseada na receita dos cônjuges, né? Sim. E aí, nível de participação. Nível de participação, né? E aí, quando acontece a solução dessa relação, né? Ainda tem um outro... Caraca, me fizeram essa pergunta essa semana, um amigo meu. Não sei porque... Ele fez essa pergunta porque ele escutou, né, um amigo dele comentando sobre a separação. Ele está se separando e o imóvel é financiado. Ele falou, e agora? Como é que vai ser, né? E graças a Deus é o que eu te falo. O trabalho no cartório fez a gente, além de saber legalmente, pela lei, o que a gente precisa fazer, a gente vê na prática como é que as coisas acontecem. Né? Volto a dizer, a lei é estática, enquanto que os acontecimentos é que te fazem ter a pegada do negócio. Olha. Entendeu? Porque a lei é fria, ela vai dizer faça isso, faça aquilo, mas o juiz, de acordo com o caso, ele vai ter que ali decidir e dar um posicionamento que você tem que seguir lá no cartório, por exemplo, diante dos fatos ali colocados. É muito poder, né? Claro, é muita responsabilidade. É muita responsabilidade. Né? É uma, nossa, imensa. Mas, enfim, em relação a isso, o imóvel está financiado e o nível de participação, vamos dizer, porque tem isso, tá? Quando eu vou lá financiar o imóvel, eu posso, de acordo com a minha renda, eu contribuo para aquela... eu contribuo, né, com aquela parcela de contribuição daquele contrato, por exemplo, eu 70 e meu cônjuge 30, certo. ou 40, 60, de acordo com os valores de recebimento de cada um e poder, né, de poder de pagamento de cada um. Na hora da dissolução da união, né, do casamento, da união estável lá, você vai levar isso ao conhecimento do juiz e aí vem as questões que aí eu falo do dia a dia, dos acontecimentos. Que ocorre na prática. Na prática. Você como registrador, ou seja, você recebeu lá o formal de partilha para registrar esse acontecimento, você tem que seguir o que está ali determinado na sentença que o juiz deu. Então a gente não entra muito no mérito legal, a gente segue aquilo que foi determinado.
Então, na minha experiência de vida trabalhando ali no cartório, eu via sempre, e acho justo, que o imóvel, ainda com financiamento para frente e parcelas pagas até o evento da dissolução do casamento, da união estável, ficar com o cônjuge mulher e com os filhos. Normalmente Isso é uma prática recorrente, vejo isso né? acontecer, É o tá? que o pessoal chama Então, de jurisprudência, né? várias sentenças, né, nessa versando sobre dessa forma. Que eu acho Perfeito. justo, porque normalmente a esposa cuida dos filhos e só tem aquele imóvel, então normalmente o cônjuge fica com a mulher, fica com o imóvel, com os filhos e o homem fica sem cede a parte dele, né? Enfim, Certo. ou perde a parte dele, porque o imóvel ainda está sendo financiado, ainda tem Isso. dívidas para frente. Então, são análises que têm que ser feitas, cada caso um caso. Eu não estou dizendo que é assim. Mas na minha grande maioria, estatisticamente, normalmente é isso que acontece. Certo. Ou também acontece o seguinte: não tem filhos. Então, coloco ou um compra do outro, que eu já vi isso acontecer, tá? E aí quem fica no imóvel continua com as parcelas. Isso acontece também. Ainda é difícil, mas o imóvel é colocado à venda e é partilhado para os Eu dois. achei que essa modalidade fosse a mais comum, Não, a é mais menos recorrente. comum. É É menos mesmo? comum. Interessante. Menos comum. Porque seria uma subrrogação de dívida. Então é muito difícil você encontrar alguém Queira que assumir. queira assumir essa subrrogação. Então é muito difícil, entendeu? Certo. O nome disso é subrrogação. Normalmente o que acontece fica com a mulher e ela continua arcando com as despesas, porque o banco também tem que intervir nisso. Porque ele, de uma certa forma, se ele tinha a participação de 70 do outro, ele não vai ter mais. É uma questão não muito fácil, É mas é aquilo que eu complexo. estou te dizendo. Estatisticamente, dentro desse universo aí de acontecimentos, normalmente fica com a mulher e os filhos, ela continua pagando as prestações, ou quando não tem filhos, um compra do outro. Ou, na pior das hipóteses, tenta-se uma subrrogação de dívida, Interessantíssimo. nesses casos. É o que Interessante. eu vejo assim acontecer, né? E da parte da aquisição ainda, Ed, existe uma idade mínima para você fazer, ter as condições de conseguir adquirir um imóvel É, da forma do financiamento? o financiamento imobiliário, a gente tem que entender que o banco ele está entregando o dinheiro para você comprar. Significa dizer que ele precisa de uma segurança de que você vai honrar aquele compromisso firmado. Apesar da natureza, da garantia, da alienação fiduciária, que é a forma como a gente adquire o imóvel financiado, é característica desse instituto que a dívida seja garantida pelo próprio imóvel. Certo. Tá? Então, assim, é a forma que o banco tem de se proteger na hora de uma retomada, caso ele não pague. Mas é necessário que o banco se sinta seguro no que tange a você pagar as prestações mensalmente. Então, se você tem 18 anos, mas tem capital, e você passa a segurança para o credor que você vai pagar, nenhum problema. A Certo. questão é que as pessoas com 18 anos nem sempre têm poder de capital Não, para poder é, é, dar a segurança ao banco que ele vai pagar. mas aí, partindo, Mas a idade mínima é 18, isso, partindo-se do do princípio. pressuposto do princípio que já tem uma, não, já tem renda, Uhum. né, ali Comprovada. comprovada, né, uma atividade lícita, né, Sim, sim. Ele comprovada, pode ser um e empresário com 18, exatamente, a né? partir dali ele já pode Já financiar, pode, com claro. 18 anos, Pode, sem entendi. problema nenhum. Tá. Maioridade, E uma sem outra problema. dúvida em relação ao financiamento, que a gente falou sobre a dissolução da união, né? E aí, recorrentemente, um dos dois cônjuges assume ali, né, na maioria das vezes, a A mulher mulher, né? fica. Com filhos, né? E no caso do falecimento de um dos dois cônjuges, como é que fica essa questão da dívida, já que a renda é Sim. composta? Também muito interessante essa pergunta. Existe um seguro, tá, que é pago quando você financia.
um imóvel Olha. justamente nesses casos de falecimento. Certo. Então, vamos lá. Se eu sou casado e eu financio, tenho a cota de participação de 70% e meu cônjuge tem 30%, caso eu faleça, Deus me livre, mas caso eu faleça, haverá uma quitação de 70% Certo. em cima Olha, do meu falecimento. essa aí eu não porque sabia. o seguro perguntei. cobre. Certo. Agora, se eu financio 100% no meu nome e eu venho, Deus me livre, a falecer, 100% do imóvel é quitado. Olha que interessante. E aí como é que a gente faz? Mão na massa, como é que tem que fazer? Tem que pegar o termo de quitação com o banco, levar no cartório e averbar. Esse é o forma como resolve. Entendeu? Aí o banco vai te dar o termo de quitação bonitinho, né? E você vai lá e averba. Né? Eu acho que essa aí foi bem... Bem legal. Aconteceu já comigo, na minha família, ajudei nesse sentido. Em relação ao leilão, aquisição do imóvel, né, pela modalidade do leilão. Na prática, a vantagem de se adquirir um imóvel nessa modalidade é, claro, o valor mais em conta. Sim. Vou pagar um preço menor. Sim. E qual é o percentual aí dessa aquisição de imóvel? Então, primeiro a gente precisa falar que existe uma regra que a gente precisa seguir em relação à questão do leilão, em relação ao valor. Porque eu estou falando da regra porque tem a ver com o valor. Primeiro, a gente tem que entender que o imóvel ele tem um valor, né? Um valor de mercado, um valor que ele foi financiado. Então, ele tem um valor. Tá? Ok. Quando esse imóvel vai para o leilão, a gente tem que entender também que, apesar do um proprietário, né, do cara que financiou, ele não poder ter ali a condição de quitar aquela dívida, ele tem o chamado direito de preferência. Direito de preferência. Exato. Certo. Eu, né, não vou nem me usar como exemplo não, que Deus me livre, mas vamos lá. Fulano, né, tem um imóvel financiado e ele não está conseguindo honrar as quitações, não está conseguindo as prestações, não está conseguindo quitar, ele não consegue quitar essa dívida, então o imóvel vai para o leilão. Beleza. Mesmo ele sendo inadimplente, ele tem o chamado direito de preferência sobre aquele imóvel, ou seja, quando esse imóvel vai ser colocado na praça, que a gente chama, né, ele vai para a praça para ser leiloado, e hoje o leilão é eletrônico, quando ele vai lá para a praça, o que acontece? O primeiro a ser, vamos dizer, a ter a preferência para vou pegar esse imóvel, né, no leilão, de adquirir esse imóvel no leilão, é aquele que está devendo. Assim diz a lei. Tá? Certo. Então, nesse primeiro momento, é necessário ser respeitado o valor que o banco colocou lá como valor de dívida, que normalmente é o valor de mercado daquele imóvel, e às vezes ele até coloca ali os custos que ele teve para essa retomada. Certo. Quero também deixar claro aqui uma coisa. Quando eu trabalhei lá, né, com o banco, até trabalho hoje, mas menos um pouco. Mas a gente tem que entregar esse imóvel lá para o leilão livre de dívidas que esse mutuário deixou. Porque se ele não está tendo força para pagar o financiamento imobiliário, significa dizer também que ele pode não ter força para pagar o condomínio, o IPTU, o foro. O que é muito comum. Porque uma coisa acompanha a outra, infelizmente. Né? Infelizmente. É uma pena, lastimável. Mas isso é a realidade. Quando isso acontece, o banco precisa entregar esse imóvel para o leilão livre dessas dívidas. Certo. Então vamos lá. O cara comprou o imóvel, não pagou o financiamento imobiliário, também não pagou IPTU, não pagou dívida de condomínio, não pagou foro, tá uma dívida ao total que agrega aquele imóvel. Então, quando ele vai para o primeiro lance, digamos assim, o primeiro leilão, o primeiro leilão, a preferência é do cara que está devendo. Então, o banco exige esse valor total, que é o valor que você falta financiar com juros, correção, e os valores das dívidas que você deixou para trás. Então, falando sobre aquisição de leilão, não é interessante o primeiro, porque o primeiro é de preferência daquele que
é o proprietário. E Certo. segundo, aquele valor ali não vai abaixar. Não vai. Então, o primeiro leilão não é interessante. Interessante é o segundo, porque o segundo é colocado um valor livre. O que é esse valor livre? Mas o mesmo imóvel, O você está mesmo falando, imóvel. ele vai 2 vezes para a praça. Isso. E tem prazo? Esse prazo aí é de quê? Um Tem ano? disso. Não, hoje de 30 a 40 Ah, é. dias. Se ele não foi adquirido, Na primeira, ele vai de novo ele pro vai de leilão. novo. E Entendi. esse de novo que é o interessante. Ah, olha só. Porque o de novo, Fica ele a tá dica aí. livre desses valores a qual ele tá preso. Tá certo. Entendeu por quê? Porque o banco aí já tá vendo o quê? Lucro. Lucro. Quer quebrar o prejuízo que ele teve. Exatamente. No Senão ele vai primeiro, levar o prejuízo total. exato. No primeiro, ele busca resgatar do cara que tá devendo, óbvio, porque ele tem o direito de preferência, esse valor. Então Mas ele coloca. você acha que no primeiro leilão, esses valores somados ultrapassam o valor real do imóvel? Não, isso não Não, não acontece. chega a Não chega a ultrapassar. ultrapassar. Ah, Porque ele tenta, como é que eu vou dizer? Ele quer que aquele imóvel saia. saia logo. Saia. Ele quer. Então, mesmo com todas essas questões aí de dívidas, porque ele também ainda considera não. aquilo que pagou, né? Tá certo. Porque a Ainda gente. não ultrapassou o valor do mercado. Exato, ele tem que ter Perfeito, esse não valor. entendi. Só que o que eu quero dizer dependendo, é por isso que eu tô falando que o leilão é um jogo. É um jogo. Tem que saber Certo. jogar o jogo. Às vezes, no primeiro leilão, ele pode ser vendido não por aquele cara que que tem o direito de preferência. Porque ele pode chegar lá e dizer assim, não, eu não tenho condições, não quero, ou foi cientificado de que o imóvel foi a leilão e ele não se interessou e o imóvel foi vendido no primeiro. Certo. Porque talvez o imóvel seja muito interessante, quem queira comprar não quer esperar o segundo, porque pode ser que alguém no primeiro arremate. Já o arremate. E ele está, na maioria das vezes, abaixo do valor do mercado. O primeiro nem tanto. Mas né? o segundo, onde Já, eu tô aí querendo o dar segundo- o pulo do gato, É o é segundo que você leilão. tem que saber analisar, jogar com emoção, né? Digamos assim. Entendi. O segundo é sempre interessante em relação ao primeiro, porque o segundo o valor é livre. Já o primeiro ele tem que obedecer aquilo que está ali estabelecido. Pô, muito interessante. É uma dica, isso aí é Entendeu? Então, gaivota é ali por do aí. 10. Então aí, mas aquele imóvel é muito, eu quero muito, eu tô com medo. Pô, no segundo pode ser que eu não consiga arrematar, ou no primeiro alguém arremate no meu lugar. Bom, aí você joga o jogo, aí você vê, né? Porque é assim que a coisa acontece. Entendi. Entendeu? Então, assim, a minha dica é esperar o segundo. Se você tá a nível de investimento, beleza, tem tantos imóveis, a não ser que seja assim o suprassumo do imóvel. Aí tudo bem, até vale. E essa aquisição no leilão pode ser financiada? Pode ser financiada. E outra coisa interessante, né? Vamos falar da parte prática. Você, no leilão, arremata, você recebe a carta de arrematação. Com essa carta de arrematação, você paga o ITBI, o Imposto de Transmissão, e leva, claro, com as certidões pertinentes, e você leva lá no cartório para registrar. Então, quero dizer o seguinte, que o título aquisitivo do leilão é a carta de arrematação. Então, a carta de arrematação está para o leilão, assim como a compra e venda está para quem compra à vista. Perfeito. Entendeu? Então, porque as pessoas vão no leilão e depois, e agora, o que eu faço? Arrematei, vou fazer o que na minha vida? Né? Aí você vai, né, pegar a carta de arrematação, que é o documento o qual declara a sua aquisição por meio do leilão, o valor e tal, e você vai levar esse documento, que é o documento hábil, para ser registrado lá no cartório. Porque o cartório, gente, de registro de imóveis não recebe qualquer documento. Ele recepciona documentos que estão legalmente determinados na Lei de Registros Públicos, no Código Civil. Então, quando você tiver dúvida, você se reporta a essas legislações. Mas, na prática, quando você adquire no leilão, você recebe a carta de arrematação, tá? E leva para o registro. Eu não disse para você que você ia gostar do nosso papo hoje? O papo tá bom. Professor Tá bom, Edmardo, tá bom. eu tinha certeza que ia agregar muito valor para a gente, porque é muito conhecimento, né? A gente se conhece, eu já tive a oportunidade de conversar com ele a respeito desses assuntos, eu sabia que ia ser muito interessante. Queria te pedir para entrar lá no nosso canal do YouTube, Papo com Del, deixa seu like, curte, se você quiser deixar uma pergunta, né, se tiver alguma dúvida, deixa lá que com certeza o professor Edmardo vai responder para você, tá certo? E é isso, vamos continuar. Eu queria te fazer mais uma pergunta.
sobre o seu curso, cara. Eu queria que você fale mais sobre aquela ideia lá atrás que você, né, sobre a maioria das dúvidas que as pessoas têm. Fala mais do seu curso aí, como é que ele é, como é que ele está Sim, como é que estruturado. trabalho. O que que acontece? Nesse meio tempo, trabalhando com banco, né, essa coisa, eu viajava muito. Como eu comentei, né, eu tinha que... É uma época que ainda a vida não estava tão eletrônica a nível cartório. Hoje nós estamos muito mais avançados nesse universo. Mas o curso, fui obrigado, diante de estar trabalhando muito, viajando muito, deixar as aulas gravadas, porque eu sempre fiz as aulas presenciais, né? As pessoas me contratavam, eu ia até os locais e ministrava o curso, que tinha um total de 12 horas. Hoje ele tem até mais um pouquinho, porque muita coisa mudou e assim muita coisa acrescentou, então eu não posso deixar de falar. Então hoje ele tem mais ou menos umas 15 horas. Então normalmente esse curso eu fazia ele presencial. Já levei esse curso para Minas, já levei esse curso para o Espírito Santo, já levei para vários lugares legais, com amigos, parceiros, Uma né, por recepção esse muito boa, Brasil. né? A gente faz E qual é amizade o com o nome do pessoal. curso? Qual é o O nome título? do curso é Curso de Direito Notarial e Registral. É um Direito curso Notarial notarial e e registral, Registral. que é uma pegada prática. É isso que eu quero assim dizer. Eu sempre falo nas aulas, porque eu ainda dou aula ainda, sou professor do CRECE, né, do Conselho Regional dos Corretores de Imóveis, apesar de estar ministrando poucas aulas, mas, né, tenho um contrato com os caras, então, né, faço parte lá dos quadros. Então, eu ministro algumas aulas, mas basicamente esse curso eu tive que fazer as aulas gravadas por conta desse falta de tempo mesmo, de deslocamento e tal. Então hoje, o que, que eu estou fazendo? As pessoas entram em contato comigo pelo Instagram, lá tem um linkzinho na bio, o professor Edmardo é o meu Instagram, e lá as pessoas fazem contato comigo e eu vendo esses cursos por lá, né? Estou vendendo basicamente por lá, esses cursinhos, ou as pessoas entram em contato comigo e a gente agenda presencialmente ou mesmo à distância, né, para fazer esse curso. Esse curso ele tem um total de 12 a 15 horas e a gente começa falando assim, rapidinho, é um curso para quem não entende nada. É um curso assim, nível beabá. É claro que eu sentindo a turma, que tem muito isso, né? Às vezes a turma, cara, os caras têm uma sede, uma gana, e eu falo, cara, é aqui que eu vou então. E eu vou jogando conhecimento e os caras vão indo, porque também eu não posso jogar o conhecimento. Eu quero que a pessoa absorva aquele conhecimento. Como todo bom professor. Né? Eu quero que ele entenda aquilo. Então não adianta eu ficar jogando lá um monte de coisa e perceber que ele não está conseguindo alcançar. O meu objetivo é que ele alcance e a gente fica amigo depois dos cursos. Então, Com o que ele não certeza. entendeu, ele pode vir depois perguntar, que eu amigavelmente, amavelmente, vou passar as informações que ele quiser. Mas o curso é um beabá, a gente começa do básico, dos princípios básicos do direito imobiliário, que eu acho que é importante. Aí todo mundo fala, né? Professor adora princípio e começar pelos princípios. Mas, gente, é a base, tem que começar pela base. E eu vou continuar seguindo esse critério. Então a gente fala dos princípios, depois a gente vem falando dos tipos de escritura existente, porque a gente pode adquirir um imóvel, gente, de duas maneiras. Onerosamente e gratuitamente. Certo. Onerosamente eu tenho compra e venda, eu tenho financiamento imobiliário, eu tenho leilão, né? Eu tenho a arrematação, então eu tenho essas formas onerosas, onde eu tiro o dinheiro do bolso e pago por aquele imóvel. E eu tenho outras modalidades de aquisição que são gratuitas, que são formas de aquisição imobiliária gratuitas, que são outros tipos de escritura, outros tipos de documento, que seriam a doação, o testamento, né? O inventário, tá? São formas gratuitas de aquisição de propriedade. Então, a gente, dentro do curso, a gente fala dos tipos de escritura, aí depois a gente fala das certidões, né? Que são certidões que são necessárias para a estruturação dessa escritura. Né? Então, pô, como é que eu vou vender um imóvel para você se eu não sei se você está apto a vender aquele imóvel? Aquele imóvel pode estar comprometido, penhorado, arrestado, enfim, pode estar com alguma constrição ali que impeça a sua venda por conta de alguma dívida que o proprietário tem e nem sabe muitas vezes. Então essas certidões, elas dão uma segurança do negócio. Então eu explico o que são essas certidões, para que elas servem, onde tira. Aí depois a gente vai falar sobre tributação, que são as formas de tributação de cada tipo de escritura.
Lembrando que as escrituras que são feitas dentro da sua natureza onerosa, o imposto devido já não é, perdão, as gratuitas já não são cobrados os impostos pela prefeitura, e sim pelo Estado. Assim diz o CTN, né, o Código Tributário Nacional, que divide isso. As escrituras de natureza gratuitas, a cobrança do imposto de transmissão é feita pelo Estado. Já as escrituras onerosas, que são tributadas pelo município, são o município que cobra. Então a gente fala sobre isso no curso de uma maneira mais... É muito conhecimento, né? Vai embora. Muito E aí a legal. gente fala também sobre as legalizações. Quem não tem o imóvel pendente de legalização, seja o mínimo que for, aquele puxadinho, aquela parte que tu não legalizou, a gente fala sobre isso. Aí a gente entra numa seara que acredito que seja do interesse de Nossa Senhora. muita gente. É o que eu mais faço hoje. Assim, eu tenho o meu carro-chefe hoje são as legalizações. Legalizações. Nossa, porque eu todo trabalho mundo muito tem um com isso. puxadinho. Né? Quem não tem um puxadinho na família? E, cara, a gente tem um péssimo hábito, porque a gente constrói mal, no sentido de que a gente primeiro não vai lá e vê quais são as necessidades para a construção daquele imóvel. Entende? Cada município legisla no seu plano diretor sobre essas regras. E você tem que ter o conhecimento disso. Ou contratar um arquiteto, um engenheiro, é de praxe. Mas isso não acontece. Não acontece, que é uma coisa assim muito sabido cultural, por todos, né? Cultural. Essa coisa da gente contratar alguém, um engenheiro ou um arquiteto para fazer um projeto é muito dispendioso para quem está começando sua vida ali, às vezes acabou de casar. Entende. Né? É uma coisa muito natural. A gente entende. Mas... Por isso que eu acho tão interessante a gente entrar nessa parte aí do assunto. Sim, porque as pessoas, elas... Isso acontece muito. Meu filho casou. Vou construir uma casa aqui atrás para ele. Ele vai estar seguro aqui perto de mim. Vou construir em cima. E não vai pagar aluguel. Não vai pagar aluguel, bababá. Ok. Aí a história começa. Né? Aí são vários acontecimentos a partir disso. Mas o que a gente precisa deixar aqui, talvez, de mensagem e de útil para você? Primeiramente, se você puder, construa dentro das legislações do município onde você está. Tá? É importante isso. Como é que eu faço isso? Bom, o profissional adequado, né, o arquiteto, o engenheiro, vai te dar esse suporte. Eu sei que é difícil, mas, paga parcelado, conversa. Eu acho que tem tantas coisas que podem ser feitas, né? E cada um sabe de si, mas a gente tem que dizer a coisa certa. Se você puder, faça. Se você não puder, o importante é que você tenha um mínimo de conhecimento de direito civil, que você tem que preservar a questão da fachada, o recuo, né? É importante o recuo, né, de tantos metros da rua, que você só pode construir a partir dali. É importante também você respeitar a janela, 1,5 metro do seu vizinho, que é um clássico para dar problema. Então, assim, se você não sabe o necessário, o básico, pelo menos você tem que fazer. Tá? Então, para começar. Outra coisa importante, nem toda prefeitura aceita a aprovação daquilo que você fez. Tem coisas que são ilegalizáveis. Existe isso, tá? Então, assim, tem que tomar muito cuidado. Nem tudo é legalizável, dependendo do município. Porque o Rio de Janeiro, capital, tem a lei do puxadinho, que possibilita a aprovação de inúmeros imóveis que até então não poderiam. Hoje, o município do Rio de Janeiro tem uma lei muito permissiva, no sentido de legalizar, porque ele quer arrecadação, não tem para onde correr, tá lá, tá feito. Essas pessoas precisam também de apoio, então eu também preciso que elas venham à prefeitura para ajudar financeiramente, para a prefeitura também trocar. Então, assim, a prefeitura do Rio, o município do Rio é muito mais permissivo, mas nem todo município é assim. Então é muito importante você saber a legislação para poder construir, para poder legalizar. Né? E, claro, depois que você fez, já há muito tempo atrás, e hoje você tem vontade de legalizar, procura um profissional que, de acordo com o que você fez, ele vai tentar adequar para aquela realidade. Tá?
Lembrando que tem coisas que são ilegalizáveis, mas tem outras que é possível, tá? A gente fecha uma parede aqui, né? Monta ali, bababá, para poder atender aquele critério que a prefeitura ali estabeleceu, Certo. tá? Então, é por aí. É muito hoje o que eu faço, dentre os, né, os trabalhos que eu faço. É justamente legalizar aquilo que já foi construído há muito tempo. Tem que fazer a obra de adequação e depois se for o entrar caso. Se Isso. for o caso. Ou tem prefeituras que a gente chama da mais-valia. Mesmo estando errado, você paga uma multa e aquilo é aprovado. Mais-valia o nome disso. Mais-valia o nome disso. Eu já tinha ouvido falar, mas É. não É sabia isso, bem é o isso. conceito. É uma multa. Uma multa. É uma multa pelo que você fez para eu poder legalizar aquilo que tu não deveria ter feito. Ou deveria ter feito com a pertinência Sem ter que derrubar. legal. Sem ter que derrubar. Entendi. Exatamente. Muito interessante. É isso. Então, cada caso é um caso. Então, não é uma regra. Quer dizer, existem regras, mas assim, nem todos se enquadram na mesma regra, porque cada um constrói de um jeito. Tem a questão também do limite do terreno que tem que ser respeitado. Niterói, por exemplo, é 180 metros quadrados que você tem que respeitar, né, de terreno. Né? Já o Rio de Janeiro já tem uma outra legislação mais permissiva. São Gonçalo, altamente permissivo para algumas legalizações. Também, né? Niterói é mais complexo. Mas é isso, entendeu? Basicamente é isso. Basicamente é você, se você já fez, chamar um profissional para ele adequar no que ele pode para a prefeitura aprovar. Um processo desse nível aí demora quanto tempo para ser deferido ou indeferido? Ou seja, depende do município, né? Como eu disse. Mas vamos lá. Rio de Janeiro, dependendo do projeto, né? Se não for um projeto muito complexo, você leva aí um ano, um aninho. Um ano, né? Niterói tá a levando... média é um ano. Até um pouquinho menos. Entendi. Niterói demora um pouquinho mais, dependendo da complexidade do projeto. Então vamos botar aí um ano e meio. São Gonçalo, 4, 5 meses. Mais rápido São Niterói é Gonçalo. bem rápido. Maricá, rápido, 3, 4 meses. Olha que interessante. Se tudo estiver certinho, acompanhar tudo certinho, eu tô com legalizações em vários lugares, graças a Deus. Em vários municípios. Então, na minha visão aí, o que está demorando mais é Niterói. E essa questão do puxadinho, Ed, essa questão o filho casou, a filha, vou dividir aqui o terreno. Legal. Essa questão, isso é muito comum aqui no Rio de Janeiro, né? É comum. Hoje, inclusive, eu fiz isso. Hoje eu fui no cartório para tentar uma coisa dessa, que é justamente o que a gente chama de fracionamento ou instituição de condomínio, que não tem nada a ver com que tem a ver, mas não é a mesma coisa, que convenção de condomínio. São 3 coisas diferentes, ligadas entre si. O fracionamento é você justamente pegar esse terreno e fracionar ele, cortar ele, entendeu? Fazê-lo comportar tantos quantos imóveis ele tem. Isso é fracionar, que também tem o nome de instituição de condomínio, ou seja, cada um vai ter ali uma fração ideal daquele todo, ou seja, eu vou pegar aquele quadrado, vou repartir, por exemplo, em 3 pedaços, e cada um terá uma fração do todo. Certo. Matematicamente, as frações de cada um tem que dar o resultante final. Perfeito. Tá? Então é uma matemática muito simples. Você consegue analisar isso de maneira tranquila para ver se está dando certo. Então, basicamente é isso. Fracionamento ou instituição de condomínio. Nesse instituto, o que a gente faz? A gente faz o desenhozinho das casas, os acessos, né, para o imóvel. Você coloca as frações, você coloca ali aquele desenho mesmo das casinhas e o que cada um ali vai ter a nível terreno. A gente não está falando parte interna da casa, tá? Certo. Que é outra coisa. Parte interna, cozinha, banheiro, sala, aí já é uma outra coisa que eu já explico. Mas o que a gente está falando, por exemplo, meu filho construiu na parte de trás da minha casa, num espaço de terreno atrás da minha casa, a minha outra filha construiu na frente da minha casa. Como eu legalizo isso? O nome disso é fracionamento ou instituição de condomínio. Você vai chamar um profissional para fazer a planta representando essa realidade, tá? E essa realidade será levada para o cartório de registro de imóveis. Tá? Não é a prefeitura, tá? A prefeitura a gente leva para desmembrar o terreno. Quando a casa já está construída, edificada, a gente leva primeiro para o cartório para depois levar na prefeitura.
tá? São os É, detalhezinhos. são detalhes. Mas, enfim, já que eu tô aqui, aproveito para falar dos Não, detalhes. né? Isso aí é... Então, Esses detalhes são super então, importantes. basicamente, o que você está dizendo, o nome disso é instituição de condomínio ou fracionamento, né? E aí a gente vai levar isso para o cartório sabe o que vai fazer lá? Para cada imóvel daquele, ele vai abrir uma matrícula que a gente chama, que é a Olha. identidade do imóvel dentro do cartório de registro de imóveis. Ou seja, cada imóvel tem uma matrícula. Da mesma maneira que cada pessoa tem uma identidade, que Perfeito. cada pessoa tem um CPF. E a partir daquele momento, todos os tributos têm que ser recolhidos. Exatamente. Como se fosse um só. Exato. Ou- Não, cada um vai receber o seu. Não, então, como se fosse cada um fosse independente. Exato. São independentes. São independentes. E o fato dele ter uma metragem menor impacta no valor do Sim, impacta sim, em sim. todos os valores. Sim, Né? todos os Porque valores. os valores de TBI são, logicamente... Eles vão pareando essas são, informações. Perfeito. Entendeu? Eles levam em consideração, no caso do ITBI, que é o tributo de transmissão, ele vai levar em consideração aquele imóvel, a metragem, fração ideal. Não, entendi. Ele vai considerar isso. Mas o importante entender é o seguinte: a partir do momento que você entra com esse fracionamento no cartório, cada imóvel vai ter uma vida Certo. independente. Certo. Antes era uma coisa só com 3 casas. Isso. Agora não, são 3 casas com 3 terrenos independentes. Isso. Entendeu? É. Claro, lembrando que as casas têm que estar averbadas na prefeitura, né? Elas têm que existir na prefeitura e no Exatamente. cartório. A gente já está falando que as casas já construídas e averbadas, né? Mas isso tudo o curso também explica. Não, curso... O curso também fala sobre isso. E como é que faz para acessar teu curso, Ed? Então, dá um pulinho lá no Instagram, lá vai ter a bio lá, a gente faz a inscriçãozinha, Repete a aí, gente manda repete para... @, professor Edmardo no Instagram. Lá tem a bio, você vai entrar lá e aí você vai fazer sua inscrição, a gente manda os cursos para você. Interessantíssimo, hein? Muito legal. Fica aí a sugestão, né? Para você que tem interesse em saber mais, entrar lá na rede social do professor Ed. E eu acho que vai ser muito legal aí do ponto de vista de adquirir conhecimento. Interessantíssimo. Só esse bate-papo aqui já está valendo esse seu like, né? Por favor. Você falou lá atrás sobre a evolução dos sistemas, dos cartórios. Dentro dessa ideia da evolução, eu queria que você me dissesse o que você acha dessa nova tendência do mercado imobiliário, você que é um empresário também dessa área, que é exatamente essa questão da pessoa que tem um terreno, construir várias kitnets e alugar para fazer renda passiva. Você acha que isso aí é uma coisa que tem um impacto negativo do ponto de vista da falta de planejamento da cidade, da aglomeração, ou é válido? O que você acha disso aí, Ed? Olha, eu acho válido, tá? Porque, primeiramente, as pessoas precisam de moradia, né? Certo. Eu acho que é um fato. Adquirir a moradia ou não, falando sobre novas modalidades aí de forma de aquisição, porque o mundo está mudando. As pessoas hoje não querem tanto comprar, talvez elas só queiram alugar. O modelo de negócio hoje está mudando, né? As pessoas estão mudando. Tem pessoas hoje que não compram mais carro, tem pessoas que só andam de Uber, tem pessoas que hoje têm uma maneira de pensar diferente, mas o imóvel ainda é um modelo tradicional de investimento, um modelo tradicional e seguro também, né? O imóvel ainda por mais que a evolução venha e os modelos de moradia ou de forma de aquisição mude, o pensamento das pessoas mude, porque hoje a gente tem, por exemplo, a multipropriedade, pessoas donas da mesma coisa e elas vão em períodos diferentes, acordados entre eles. Perfeito. A gente tem hoje essa realidade. É uma nova tendência. É uma nova tendência. A gente tem o Airbnb hoje aí explodindo e as pessoas hoje não querendo mais alugar e comprar. Então essa é uma realidade. Mas é seguro ainda. Pessoas são tradicionais. Uma forma de investimento segura. Exato. Né? Conservadora, vamos Exato. até... Então, respondendo a sua pergunta, em relação a comprar um imóvel, ter um terreno, construir casas com o objetivo, talvez, de alugar, né, vários, que a gente chama de kitnets ou lofts ou o que você quiser. Esse modelo eu acho válido, sim, principalmente pela tradicionalidade que ele é e pela segurança que ele traz. Então eu acho válido.
Segundo, você está, de uma certa forma, contribuindo para pessoas que precisam de moradia. E a gente tem uma carência muito grande de moradia hoje no país. Perfeito. Independentemente, não vou entrar em critérios aqui de porquê ou não, econômicos e tal, enfim. Mas, na minha opinião, acho válido, acho interessante, só que, para aquele que quer construir e entrar nesse modelo de negócio, deixa a seguinte dica: analise o município o qual você quer fazer isso, porque nem todo município aprova. Porque tem o mínimo a ser respeitado, tem aquelas coisas que a gente precisa tomar cuidado. Mas acho válido, acho interessante e faça sim. Acho interessante sim. Não vejo Então você como acredita ruim. que o investimento em imóveis ainda é uma das Sim, melhores sim, formas melhores formas. de se Sim, obter sim, renda, principalmente pela sua tradição, pela sua facilidade de você, se for o caso, precisar vender, valorização também? valorização, e você ainda pode ter ainda um retorno se você for alugar, que é o meu caso. Tem alguns imóveis alugados. Eu sempre fui por esse caminho. Né? Meu irmão perguntou, poxa, por que você compra imóveis, tantos imóveis? Eu falei, porque eu entendo de imóvel, né? Se eu entendesse de Exatamente. vaca, comprava vaca. Né? Então você tem que É isso comprar e mesmo. investir. Nós falamos até sobre isso informalmente mais Exatamente. cedo. Não, A gente no precisa entrar num off, negócio que a gente entenda, isso é muito interessante. sabe? Para dar certo, você tem que começar por aí. Né? Então, se você entende de imóvel, vai por aí, que é um bom negócio. Eu não vejo. Para mim, graças a Deus, e para pessoas que eu vejo perto de mim, tá dando muito certo e continua dando certo. Então, eu acho super válido, super válido. Essa questão do aluguel, você aluga um imóvel para uma pessoa, a pessoa não consegue honrar o compromisso e não sai do seu imóvel. Como é que é isso, Ed? Pô, Júnior, olha, vou falar pra você, eu nunca passei por essa situação, graças Graças a a Deus. Deus. Mas eu sei que é uma coisa bem Cara, complicada, nunca passei mesmo. mas Eu você tive como profissional da área, qual é a orientação que eu você sempre tive muita sorte. Eu acho que, primeiramente, você tem o feeling. Porque não é só ter sorte, é ter feeling. Bom, na minha atividade, eu não coloco imobiliárias, nada contra, porque eu entendo do negócio, então eu mesmo faço. E o tem que é um muito- risco? O que é um risco, mas Certo. você tá mais de frente. Perfeito. Entendeu? Você estar de frente é muito bom. Eu, infelizmente, não fui muito bem amparado pelas imobiliárias que eu pedi para trabalhar. Eu tive muitos problemas. Cara, eu tive muitos problemas. Problemas mesmo, assim. E às vezes os imóveis são distantes. Por exemplo, eu tenho imóveis em Campos. Então, né, eu tenho, né, imóvel aqui em Niterói, tudo bem, eu moro aqui, mas em outros lugares. Então, é difícil você estar presente. Mas as imobiliárias, talvez eu não tenha dado muita sorte. Eu não fui muito feliz na execução do trabalho. Então eu mesmo pego para fazer. Então, como uma pessoa que pega para fazer, vou dar a dica do que eu faço e tem dado certo. Primeiro é o feeling, você sente, você consegue perceber se aquela pessoa, né, vai honrar ou não. Você tem você faz ali uma análise prévia, mas o mais importante é ver a documentação dessa pessoa, ver se ela tem condições. Normalmente eu peço os comprovantes, normalmente tem que atingir 3 a 4 vezes aquilo que você está pedindo de aluguel. Certo. Já é uma Comprovantes de primeira. renda. Mesmo e somadas podem ser, digo assim, né? O casal e tal. Você tem que analisar isso. 3 a 4 vezes o valor. Aquela família, aquela célula familiar tem que pelo menos ali ter de comprovação de renda de 3 a 4 vezes o valor do aluguel. Pelo menos. Interessante. Tá? Para você perceber que ele Isso tem. é uma praxe ou é uma prática sua? Não, é uma prática minha. Ah, certo. É a minha análise que eu faço. Perfeito. 3 a 4. Outra coisa, não abro mão do depósito. Não abro Que é mão. o valor de um aluguel. Eu peço 3. 3 aluguéis. Até porque a legislação autoriza. Não, Posso pedir certo. até 3. Até 3 aluguéis de Eu nunca abro calção, mão. não é isso? Exato, calção. Ou, né, se a pessoa chorar, até deixo 2, mas eu não abro mão disso. Tá? Não abro mão. Por quê? Diferentemente de você pedir, por exemplo, um fiador, tá? Porque o fiador, o cara pode deixar de pagar. Porque o fiador paga e tal. Pelo menos eu tô vendo por essa ótica. O cara com dinheiro lá guardado, ele quer aquele dinheiro de volta. E você já tem 2 meses ou 3 pra frente, se aquele cara vai te dar problema. Então você já ganha tempo. Isso aí. Entendeu? Então eu vejo por aí. Então eu não abro mão do calção e não faço muita questão de fiador. Não faço muita questão, não. Eu acho que isso é uma prática recorrente. Né? As Imóvel e pessoas estão abrindo fiança. mão do Não fiador. sou muito fã, não. É. Enfim, até mesmo porque com a fiança você vai ter que entrar com a reintegração. Quer dizer,
o pagamento, uma dívida, você vai ter que estar com a execução, né, o valor lá que não foi pago de aluguel, e você vai ter depois, mesmo ele considerando a dívida, sei lá, penhorando, fazendo e tal, você vai ter que pedir a reintegração, porque às vezes o cara não vai sair. Foi o que você disse, né, no seu exemplo, o cara não sai. Aí você tem que pedir uma reintegração, cara, é complexo, porque assim, é advogado, tempo, enfim, uma série de coisas que você vai ter que dispendiar. Então, para dar certo o aluguel, o que eu faço? Não abro mão do calção depósito, né? Não abro mão, e faço uma análise criteriosa da documentação apresentada pelos locatários e de 3 a 4 vezes o valor do aluguel aquela célula familiar tem que apresentar como garantia. É possível você fazer aquela pesquisa social de antecedentes? Tem. A gente É pode possível? pedir. Você pode pedir? Não, a gente tem empresas que te oferecem esse serviço. Você Perfeito. paga lá tanto. Não precisa necessariamente ser atrelada a uma imobiliária. Não, a pessoa física pode fazer. Física pode fazer esse pedido aí de certidões negativas, Exato. né? As certidões negativas você mesmo pode pedir. E tem a questão do Serasa, né? O Serasa, inadimplência, tudo Exato. isso você pode pesquisar. Que, claro, gente, isso também faz parte. Né? Faz parte, claro. É a segurança do negócio. Né? Você faz uma pesquisa prévia da pessoa. Isso é fato, tem que ser feito. E a partir do momento que primeiro mês não pagou, qual é o momento certo para você pedir a reintegração? Cara, na verdade a gente começa pela execução da dívida, né? Primeiro a gente vai cobrar aquela dívida oriunda daquele contrato. Tipo assim, olha, você está me devendo porque existe um contrato que você tem que respeitar o lapso temporal daquele contrato. Ou seja, você fez um contrato de locação de 12 meses e você tem que respeitar aqueles 12 meses. Certo. Entendeu? Claro. Você pede a reintegração se a pessoa realmente, diante de uma inadimplência de 5, 6, 7 meses, você, dentro do curso desses 12 meses, você pede a reintegração porque ele desonrou o contrato que era de 12. Que normalmente é de 24 e tal. Essa é a questão, né? Mas aí, vamos lá, o prazo. Cara, é muito engraçado isso, porque assim, você ficou devendo o primeiro mês, 15 dias já te abre a possibilidade de você entrar em comunicação com o devedor para ele pagar. Isso é legislação. Você já tem que. Tá lá na lei de locações. Você já tem 15 dias, você já começa a lembrá-lo da dívida. Perfeito. Tá? Eu, particularmente, não espero nem 15 dias. 2 dias depois eu já tô ligando. Eu falo, não, com todo respeito. Eu falo, olha, você esqueceu de mim, o aluguel, pá, ó, dia 2 lá e tal. Eu tô com um agora que ele é o. Cara, a primeira vez que tá acontecendo. O aluguel é tal dia e ele não faz no dia. Aí às vezes eu tenho que lembrar, porque a gente começou agora, então tá muito cedo. É recalcitrante. Exatamente. Aí eu. Tá funcionando. O negócio é funcionar, gente. O negócio é funcionar. O negócio é funcionar. O negócio é funcionar. A gente tem que ser prático. Então, assim, mas se a gente falar legalmente, se você entrar com uma notificação, bababá, 15 dias, aí você notifica, juros, mora, pá, já vão incidir sobre aquele primeiro valor em aberto e por aí vai. Ok, isso porque a gente tem um contrato em curso, isso, em vigor. Isso. Tá, e aí nesse caso, essa notificação é o quê? Em cartório? Você vai no cartório... Isso. A gente faz uma notificação no entrega cartório pessoalmente, extrajudicial. Já entrega pessoalmente para ele. Exato, já comunicando. Ele é obrigado a assinar ou não? Então, aí o cara do cartório lá, o notificador, ele vai exarar no seu documento o que aconteceu na hora da entrega daquele documento. Perfeito, é isso mesmo. E aí, diante daquela situação, a gente vai tomar as providências cabíveis. Pode se recusar Ele pode se recusar. Pode se recusar a receber. Pode, mas está lá cientificado. Não, mas vai estar... exatamente. Então aí você vai tomar as providências cabíveis de acordo com aquela situação. Mas é extrajudicialmente mesmo que notifica. Entendeu? E aí, a partir desse momento da notificação, e se ele persistir, a partir daí você já pode pedir a reintegração. Na verdade... Existe algum... Sim, isso. Você já pode pedir porque ele está quebrando o contrato. Então, gente, as quebras dos contratos, você pode pedir a sua rescisão desse contrato. Perfeito. Existe alguma coisa na legislação que justifique a não penalização, vamos colocar assim, por conta dessa quebra de contrato? Alguma coisa? Não, pô, mas eu estou desempregado. Não, mas mas o cara perdeu o emprego, aconteceu um mal.
Existe alguma coisa nisso? Não, não. Não, Até não mesmo existe. porque, até interessante falar sobre isso. Ah, vou tentar assim resumir, colocar bem claro esse assunto. Quando a gente faz um contrato, quando nós formalizamos um contrato, a gente pode contratar o que a gente quiser, em princípio, desde que esteja dentro da lei. Correto? Então, Certo. assim, eu posso criar ali regras e critérios muito pessoais diante de um contrato que a gente queira fazer, para começar. Agora, quando a gente faz um contrato de locação, a gente precisa respeitar algumas coisas que estão ali dentro da legislação de locações, como, por exemplo, os casos de desapropriação, os casos da denúncia vazia e cheia. O que é isso? Eu sou dono do imóvel e preciso daquele imóvel para morar. Se ele tiver com pessoas morando, eu vou pedir para que aquelas pessoas saiam do imóvel para eu ir morar. O nome disso é denúncia cheia, denúncia cheia, né? Então, eu peço para que eles saiam para eu poder morar. Então, essas questões estão ali estabelecidas no contrato. Agora, fora isso, você tem que fazer um contrato de locação. Aí é onde eu entro no que eu falei anteriormente, que é livre o estabelecimento de critérios. Se você é o locador do imóvel, é você que meio que dá as regras do jogo. Claro. Então você vai fazer um contrato que seja a teu favor. Então você não vai colocar no contrato nenhuma cláusula que te desfavoreça ou que te abra um precedente nos casos de problema financeiro. Então você não vai fazer isso no contrato. E a legislação não fala nada sobre isso. Entendi. Entendeu? Então não tem nada que justifique Não. Nessa ótica, permanecer não. no imóvel Pela inadimplência justificada. Não existe inadimplência justificada. Não existe. Na Não, porque é legislação. uma pergunta Não, interessante claro. do ponto de vista do desconhecimento. Claro. Porque, não, mas o cara está desempregado, o cara não tem 6 filhos, o cara não justifica. Não há Ele justificação, tem que sair. mas é interessante falar assim Ele sobre tem que isso. sair. E no caso da recusa, aí já Aí nós entramos meios naquele... judiciais, Exato, né? O Ele é extrajudicial. obrigado a sair. Ele é obrigado Então a existe sair. uma garantia, né, à luz do direito de que você, locador, não, locatário, né, o dono, O dono é o locador. O locador não vai ter prejuízo, né? Pode até ficar sem receber, mas sair do imóvel ele vai ter Claro, que sair. com certeza. Porque ele pode não te pagar também o que ficou, a Sim, quebra aí do você vai contrato. ter que buscar, né, o De crédito daquela execução. De forma né? judicial, Se né? o cara tiver um carro, tu vai buscar o carro para penhorar, aí tu vai embora, né? Para É buscar possível aquele isso? crédito. Claro. É. Sim, qualquer pessoa que tem uma dívida, perdão, que tem uma dívida, essa dívida ela pode ser, vamos dizer, satisfeita por meio da penhora a um bem que aquela pessoa tenha, para que ele possa resgatar aquele valor que ele tem ali de crédito. Certo. Tá? Isso pode ser oriundo de um contrato de locação como de outro contrato qualquer. Não, tá certo. Entendeu? Então, muito interessante. É basicamente isso. Agora, o que é importante desse papo, né, sobre locação, por exemplo? Fazer um bom contrato de locação. Você tem que fazer um bom contrato. Um contrato amarrado. Né? Eu não gosto muito desse termo. Mas, assim, um contrato bem feito, bem elaborado, tá? Bem colocado, vamos dizer assim. E você acha que claro, você faz seus próprios contratos por conta da sua experiência, sua expertise. Mas você acha que uma pessoa que não tem conhecimento, o melhor caminho é uma imobiliária? É o melhor caminho, né? O melhor caminho é uma imobiliária ou então uma pessoa, um advogado que possa fazer para você. Também é possível, É possível. Um Sabe por advogado. quê? Porque muitas das vezes eu tenho amigos, por exemplo, que têm imóveis alugados e que são, ou senhoras que têm imóveis alugados aqui na região mesmo. E que, por exemplo, poxa, eu tô com um problema tal e tal e tal. Aí eu vou ver lá no contrato, ela não falou nada sobre aquilo. Eu falei, poxa, faltou isso aqui, você deu mole aqui. Ai, mas eu fiz esse contrato, eu comprei ali na farmácia, ou na papelaria, comprei, fiz e tal. Então, assim, é o que eu falo sobre Agiu de boa fé, né? Mas assim, a gente tem que entender, como a gente já falou isso anteriormente, que a gente não tá fazendo negócio de vender uma camisa, não desmerecendo a camisa. É outra complexidade. É muito complexo. Entendeu? É um imóvel que tem ramificações, né? É dívida de IPTU, é a pessoa morando, você precisa daquele valor. Gente, é uma coisa que você vai ficar com aquela pessoa ligada a você durante 24 meses. Cara, você não pode pegar um documento ali não desmerecendo, mas você tem que dar um determinado valor para aquilo. Não. Gente, tem que ter um olhar mais empresarial. Vejo eu, sabe? Um olhar, você tem que se olhar mais empresário. E vamos combinar que tem muita gente que age de má fé, né?
Também, já Eu vem já na vi maldade. eu já ouvi vários casos Claro, a na respeito maldade, disso, na maldade. Se aproveita isso, de danificar, de de danificar. depredar o Sim, imóvel, sim, né? Porque vai sair, sim, com entendeu? certeza. Já Nossa, então muito, muito, muito. É muito comum, é muito infelizmente. comum isso. Infelizmente, infelizmente. Quando a pessoa chega com a sua necessidade, você atende, age de boa fé, e no final ela tá te devendo e ainda destrói seu imóvel, Sim, né? Faz o possível a prejudicar. mas ainda é um bom negócio. Alugar ainda é um bom É um bom negócio. negócio, né? Sim, é. Para mim, pelo menos, está sendo, graças a Deus. Né? Entendeu? E o valor que se pratica no aluguel é em relação ao valor do imóvel? Como que é feito esse cálculo Ó, do valor do aluguel em relação ao imóvel? é interessante também isso, porque não existe uma tabela, né? A gente não tem uma tabela, mas existem, vamos dizer, critérios que normalmente são utilizados, como, por exemplo, localização, localidade, né? É importante a localização do imóvel, localidade, quantidade de quartos, o que ele proporciona, os benefícios que aquele imóvel proporciona, a localização, se é perto da rua. Então, isso tudo interfere. Não existe uma tabela, mas existe o mercado. O mercado, por si só, ele já diz. Você vai ver na região, por exemplo, aqui, qual é a média de imóveis. Então, você já tem ali mais ou menos um parâmetro, mas não existe uma Entendi. De tabela. acordo com o número de quartos, né? Exato. As instalações do Quer imóvel. ver? Tem municípios, por exemplo, que você cobra muito barato para morar. Tem outros que são caríssimos. Exemplo, eu tenho imóveis em Campos, dos Goitacazes, que a família do meu pai é de lá. Os imóveis lá são baratíssimos para alugar. É muito barato. Não é um bom investimento a nível de retorno. Entendi. Entendeu? Porque o município que paga os aluguéis são muito baratos. Muito baratos. Tá Um certo. condomínio com piscina, que é o caso que eu tenho lá. Condomínio com piscina, uma infraestrutura danada, eu não consigo mais do que R$ 700 de aluguel. Olha só. É mesmo, absurdo, com piscina, com cara. piscina, com tudo. Eu não Interessante. consigo. Passou para R$ 800, as pessoas não têm condições de pagar. É engraçado isso. Quer dizer, Pô, e Campos, triste. teoricamente, é uma cidade É próspera, estranho, né? eu acho esquisito. É próspera. Agora, né? já Talvez aqui na seja região um pouco- oceânica, você não consegue alugar uma casa por menos de R$ 2.000, É verdade. né? 1.500, 2.000, É. entendeu? Então, assim, tem isso, tem um mercado, né? Subentende-se que o poder aquisitivo é maior, né? Aqui na nossa Exato. região. Sim. E Ed, uso capião. Vamos entrar nessa... Ih, cara, esse assunto é legal. Esse assunto Esse assunto é interessante. É muito interessante porque também é uma das atividades que hoje eu tenho feito muito, assim. As duas coisas hoje que eu mais tenho feito é o uso capião extrajudicial e as legalizações. Até mesmo porque as pessoas precisam, né, fazer com que as coisas se valorizem, tá? Em que sentido? As legalizações dos imóveis faz com que os imóveis tenham mais poder de venda. Certo. Óbvio, eu consigo financiar pelo banco, eu consigo pedir mais por aquele imóvel. Perfeito. Como que eu vou vender um imóvel que não está legalizado? É fazendo um papel que a gente chama, né, papel de pão. Você vai lá e compra, eu vendo, você compra, eu vendo, você compra. Entendeu? Então, assim, é complicado. Então, a uso capião e as legalizações, elas vieram para, na minha visão, não só legalizar, mas também fazer com que aquele imóvel tenha poder de venda, de compra, de transmissão imobiliária que até então ele não tem, não tinha e passa a ter, tá? Então, falando sobre a uso capião extrajudicial, acho que todo mundo já sabe, mas nunca é demais lembrar, porque muita gente que está nos ouvindo não é desse universo. Isso. Existia a uso capião judicial. E a partir de 2017, eu acho. Nós estamos em 2024. Não, 24. acho que é 2007, gente. Depois eu até vejo com mais segurança. Mas já há algum tempo nós temos a uso capião extrajudicial, que é aquela feita direta em cartório. Acho que é 2007. E aí o que acontece? A uso capião, ela tem a natureza de ser originária, ou seja, a aquisição daquela pessoa vai existir a partir do reconhecimento da uso capião. Ou seja, a partir daquilo ali, começa a vir os registros, certo? Porque até então aquele imóvel não tem, em princípio, o registro no teu nome. Tá? Então, a partir daquele momento, originariamente, você começa a ser proprietário daquele imóvel, quando o uso capião é reconhecido a você. Essa é a primeira coisa. E para que a gente possa se utilizar desse mecanismo de legalização, eu que estou chamando assim, você precisa atender a alguns requisitos, tá? Que seriam elementos que são necessários existir
para que você seja beneficiado por esse, né, esse condão aí da uso capião, tá? Em princípio, tá? A gente tem aí algumas modalidades, né, de uso capião, tá? Temos algumas modalidades que são definidas legalmente. E aí, cada pessoa se enquadra dentro dessa modalidade, tá? Como assim, Ed? Bom, cada caso é um caso, cada realidade é uma realidade. Tem pessoas que estão morando num imóvel que não tem escritura, que a pessoa não comprou, ela invadiu, ou ela comprou de uma pessoa que não tinha escritura, e aí é o tal do papel de pão, e vai passando, vai passando, vai passando. Então, tem pessoas que estão nessa condição há 5 anos. Tem pessoas que estão nessa condição há 10, tem pessoas que estão há 15, tem gente que está há 20 e por aí vai. Certo. Então, as modalidades, elas são, em princípio, definidas pelo tempo. Entendeu? A princípio, pelo Em tempo. princípio, pelo tempo. Então, a gente tem hoje a modalidade extrajudicial, que é a de 15 anos para mais. Extrajudicial. O nome da modalidade é uso capião. Uso capião. Extraordinária. Perdão, gente, falei errado. É tanta coisa, né? Que às vezes eu me confundo. Não, que isso. Uso capião extraordinária. Essa modalidade, ela tem que ter pelo menos 15 para mais de tempo. E é a melhor de todas. Por que é a melhor de todas? Porque ela passa segurança para o cartório de que você efetivamente é o possuidor daquela área. Há mais de 15 anos. Há mais de 15 e como anos. Como que se faz para comprovar isso? Então, essa comprovação vale para todas as modalidades. Tá? Certo. Então, assim, eu falei da, Isso pra da mim é mais, super interessante. né? Eu falei Isso, da mais, a isso. gente tem a de 10 e a gente E tem a de 5. a de 5. Tá? Então, na ordem é extraordinária, ordinária e urbana. Tá? 15, 10 e 5. Ó, tá? Essa aula aí já valeu o like. Valeu. Sabe por quê, rapidinho? Claro. Porque eu acredito que esse assunto, ele é um dos mais importantes do nosso bate-papo, porque a quantidade de gente, de pessoas, né, de bem, Uhum. pessoas de bem, que vivem nessa situação, é muito grande. E Sim. não tem o conhecimento, só já ouviu falar, uso capião, uso capião. E hoje a gente vai esclarecer aqui exatamente quais são as condições, os critérios para que a pessoa possa dar entrada na legalização do seu imóvel, através do conhecimento que você está nos passando, Ed, por favor. E importante também tomar cuidado, porque as pessoas podem ser enganadas. Né? Pessoas podem prometer fazer ou legalizar e não ter a expertise necessária para tal. Certo. E às vezes a pessoa investe um dinheiro para legalizar e acaba não conseguindo, porque antes de qualquer trabalho que eu venha a fazer, eu faço uma análise prévia para ver a viabilidade. Porque as pessoas acham que é só entrar com a uso capião e pronto, mas não é isso, gente. É muito complexo. Cara, para pensar no seguinte, Júnior. Imagina você lá, responsável por um cartório, você passou no concurso, porque a gente, para ser titular de um cartório, a gente precisa fazer um concurso público para você estar lá como titular do cartório e tem uma grande responsabilidade no desempenho dessa função, dentre essas outras várias. Então imagina você lá, como titular do cartório, e alguém chega lá dizendo que é dono de um imóvel e você tem o poder, claro, porque você é o responsável por aquele cartório e você precisa executar aquele trabalho, você precisa fazer a transferência de um patrimônio que é de uma pessoa para outra. É simples? Jamais. É muito complexo. É complexo. As pessoas acham que é fácil. Ah, mas eu tenho esse direito e tal. Peraí, mas o cara não te conhece, ele não sabe nem quem você é, ele não sabe nem a existência, da sua existência. Certo. E ele vai assumir a responsabilidade de transferir um imóvel de alguém que esse alguém pode estar sendo enganado. Ou seja, eu posso ser proprietário de um imóvel que alguém está tentando usucapir indevidamente. Olha só. E você chega lá no cartório, porque você acha que você está certo, e você chega lá pro cartório, e o cartório vai transferir a propriedade de mim, que estou lá com... Não importa se o meu imóvel está lá fechado. Função social da propriedade é um assunto talvez para outro momento. Mas a gente tem que entender o seguinte, patrimônio é patrimônio, ele tem que ser respeitado. O imóvel pode estar lá fechado, mas ele tem um dono. Então as coisas não são tão simples assim. Tá? Isso que é interessante. Né? Vamos também. falar, porque a gente precisa falar abertamente Não, sobre os assuntos. Claro. Então, assim, ok, vamos falar daquelas pessoas que realmente têm o direito. Essas pessoas precisam provar o direito. Elas precisam provar para o cara do cartório que realmente ela é dona daquilo.
Entende o que eu quero Claro, dizer? claro. Então, quais são os elementos necessários, já nessa pegada que eu estou falando, que é muito importante mostrar para o cartório que realmente você é o possuidor? Bom, como é que você prova? Você tem conta de luz no seu nome? Se você mora lá há mais de 20 anos, é impossível você morar sem luz. Exato. Começa por aí. Você tem entrega de material ou de construção da casa guardado? Você tem que provar que você, de alguma forma, exerce o cuidado sobre aquele imóvel que você diz que é seu. Chega a correspondência, você coloca aquele endereço como seu para os lugares que você se apresenta? Olha, Isso tudo é verificado. Então são maneiras que a gente tem para provar que aquele imóvel é realmente daquele possuidor. Apesar de ter um outro proprietário lá no cartório, certo. tá? Porque assim, voltando à função social da propriedade, aquele imóvel que está lá abandonado é meu? É meu. Mas por outro lado, eu posso ignorar a existência dele, não querer ele, por ter muitos. Ou então eu sou um cara sozinho, morri, ninguém sabe que aquele imóvel existe, e ele está lá. Nessa ótica, o imóvel tem sim a sua função social. Certo. O que a gente está falando aqui é que a gente precisa respeitar a propriedade, tão quanto a gente precisa respeitar a função social da propriedade. E para isso a gente tem que ser muito criterioso, claro. Exatamente. Né? O direito é equilíbrio, é sistêmico. Isso. Entendeu? Então, assim, é importante provar, e provar bem. E aí vem as formas de prova. Eu já falei que assim, é importante provar para a pessoa entender como é importante. Porque cara, é muito engraçado. As pessoas chegam para mim, olha, eu tenho esse documento aqui, toma, tenho esse, pronto, entra lá com a uso capião. Claro. Aí eu vou fazer uma análise criteriosa e vou mandando para ele tudo que é necessário. Entendeu? Porque na visão dele, ele ainda não entendeu como é importante provar. Entende? Então é isso. É o mais importante, né? Provar. Exato. O quão é verdade, mais importante. Não o quão é o mais. Então. Uma das coisas mais importantes. Exato. Conta de luz, conta de água, contas de consumo. É importante ter conta de consumo no teu nome. Certo. Água, luz, telefone, tá? Ed, mas ultimamente estão pedindo vínculo, né? Estão pedindo vínculo. Tipo assim, para botar energia elétrica lá, a concessionária de energia elétrica da localidade, ela pede algum documento, algum vínculo, tá? Então aí são questões que particularmente a gente precisa conversar, mas em tese, a realidade que chega pra gente são pessoas que já moram há mais de 20, 15, 10 anos e que têm energia elétrica no nome, a conta de água chega lá no nome dela, porque naquela época anteriormente era fácil de fazer. Isso, exatamente. Tá? Então a gente pega essas pessoas que têm essa forma. E outra coisa. O papel de pão, grosseiramente falando, mas é a forma como a gente adquire o imóvel sem ser por escritura, que é o chamado documento particular. Isso. Vamos fazer um documento, eu e você aqui, eu vendo Vai minha no casa para cartório, você, só reconhece a firma, né? Vai no cartório e Porque os reconhece. cartórios não estão mais autorizados há muito tempo a fazer esse tipo de documento, tá? Cartório, se faz, está fazendo errado, não deve fazer esse tipo de documento nas suas notas. Tá? Cartório de notas só deve fazer escrituras públicas. Documentos particulares não devem ser feitos em cartório de transmissão de propriedade, porque dão uma falsa realidade para aquele que está comprando. Exatamente. Tá? Então lá no cartório... Falsa realidade mesmo. Exato. Eu recebia pessoas lá no cartório dizendo assim, eu sou proprietário porque eu fiz esse documento no cartório. Ele vinha com esse argumento. Já vi muita gente boa cometer esse tipo de... Entendeu? E eu falava, bom, sinto muito, mas essa realidade não é a realidade dos fatos legais, digamos assim. Porque para trazer o documento aqui, tem que ser por escritura pública. Então, esse documento que a gente está fazendo referência, particular entre nós dois aqui, ele, apesar de não ter a força de fazer a transmissão de propriedade lá no cartório que a gente quer, ele demonstra uma realidade. Boa fé entre nós dois. Eu quis comprar, você quis vender. A gente só não fez da maneira certa que deveríamos ter feito. Entendeu o que eu quis dizer? Claro. Esse documento, ele é hábil como prova. Entende? Claro. Então, voltando. A modalidade extraordinária, que é a modalidade que tem mais de 15 anos, ela não precisa de apresentação desse justo título que diz a lei, que é esse documento que a gente formalizou. Porque o tempo dele de posse é tão grande que não carece de documento nenhum para provar. Perfeito. Já as outras modalidades, sim, carecem desse justo título, tá? Para você poder... Que seria um documento de compra e venda feito entre nós aqui. Entre nós aqui, entendeu? Entendi. Tá? E ele é um documento, e ele é abrangente,
tá? Ele é abrangente, esse documento, porque ele, dadas as suas particularidades, tem pessoas que denominam esse documento, por exemplo, como compra e venda, outros promessas de compra e venda particular, princípio de pagamento com quitação. Então, assim, a nomenclatura que foi dada não importa. O que importa é a boa-fé que contém aquele documento que é útil para a gente usar na uso capião pretendida. Perfeito. Tá? Então, quais os documentos, depois de falar tanto, quais os documentos necessários? De preferência, o justo título, se você tiver. Se você não tiver o justo título, você tem que atingir mais de 15 anos. Certo? Se você tem mais de 15 anos, você, em todos os casos, de 5, 10 e 15, você tem que mostrar as contas de consumo. Certo. Tá? Então, basicamente, documento necessário. Prova das contas de consumo e, dependendo, o justo título. Perfeito. Tá? Agregado a essas informações, aí a legislação manda ter isso, você precisa fazer uma planta que a gente chama de planta de conhecimento. Peraí. Planta de reconhecimento de uso capião. Ela tem esse nome. Por quê? Porque ela vai levar ao conhecimento do cartório o que lá naquele terreno existe. Tá? Não é uma planta de fracionamento, não é uma planta de instituição, não é uma planta baixa que fala da parte interna do imóvel. É uma planta específica que é muito semelhante a essa planta que eu disse de legalização. É muito semelhante. Mas o fito, o objetivo dela é diferente. Entendeu? Então a gente precisa das contas de consumo, de preferência, se for o caso, o justo título, planta de atestado de reconhecimento daquele imóvel, que é um arquiteto que faz, certidões de praxe, que são aquelas certidões de ônus do cartório e tal, e a realização da ata notarial. Essa ata notarial nada mais é que a escrituração disso tudo que é a história do cara lá morando. Seja 15, seja 10, seja 5. A composição desses documentos que a gente falou, contas de consumo, as contas que tiverem, faz a ata, leva no registro de imóveis, transfere a propriedade. Estou sintetizando. É claro que tem aí Não, claro, isso é... uma via para ser cumprida, porque vão ter exigências. Eu tô com, por exemplo, eu finalizei uma em São Gonçalo, né? Aí eu tive que cumprir algumas exigências. Tô com algumas aqui em Niterói, então eu tô cumprindo algumas exigências. Então, assim, por exemplo, mudou o nome da rua, tem que averbar o nome novo. Então, são coisas que você pode encontrar pelo meio do caminho. Mas, basicamente, são esses documentos que eu falei. Justo título, se for o caso, contas de consumo e a planta que precisa ser realizada. E uma coisa também que é muito comum, Ed, é a pessoa vender a posse antes de legalizá-la. Sim. Como é que fica isso? Então, interessante, legal, legal. Porque assim, a posse ela só pode ser transmitida dessa forma, né? Eu transmito para você, você transmite para o outro, entre nós aqui. Não existe escritura pública de posse, isso não existe. Ah, então... Apesar de eu já ter havido, já vi, tá? A long time ago. Então é possível vender uma posse. Eu estou na posse há 15 anos. Eu vendo essa posse no cartório. Não, no cartório não. Não, aquele... Você faz o reconhecimento da firma. Sim, o reconhecimento no cartório. Ok. Desculpa. Não, é só para... reconhecimento da firma no cartório. Isso. E vendi para fulano de tal. Sim. Esse fulano de tal pode dar entrada no processo como se ele tivesse os 15 anos? Sim, porque ele pode reaproveitar. Boa, muito boa essa pergunta. Porque as posses as posses podem ser aproveitadas dos anteriores. Está lá na lei. Então tá fechado. Entendeu? Por exemplo, se eu comprar hoje de você um imóvel que você tem posse há mais de 20 anos, eu aproveito os seus 20 anos. Então tá valendo para mim, mesmo que eu tenha comprado agora. Exatamente. Então, tá? E vem de outras posses, você pode aproveitar. Isso porque a lei diz. Olha essa pergunta aí é pro milhão, hein? Cara, excelente pergunta. Saiu assim da cartola. Como eu falei, cara. Excelente. Eu acho que é um assunto muito interessante. Esse papo aqui, Ed, a nossa finalidade você é o primeiro, né, que nós estamos trazendo aqui para falar de um assunto diferente de música, né? Que é basicamente a minha área, né? Como estudante de música, como músico, mas eu tinha certeza que ia ser um bate-papo assim muito, sabe, muito rico em informações. Obrigado. Por conta de te conhecer, saber que você é um cara que tem um
um conhecimento assim absurdo a respeito dessa parte aí, né, de hoje, né? Não é segredo, igual a pessoa fala na gíria, não é segredo, né? Não é segredo. Eu fico muito Então, feliz do eu convite. sabia que ia ser Obrigado. muito legal esse nosso bate-papo e queria que você, assim, fizesse mais algumas considerações aí, coisas que você acha interessante. A gente está chegando no final do nosso bate-papo. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Realmente foge um pouquinho, né? Porque eu sou um cara da música e tal, mas eu achei muito legal a sua iniciativa de trazer outras pessoas de outros campos para enriquecer, né? A gente precisa de enriquecimento, né? Eu acho que você contribui muito com isso, a gente agradece muito, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade. Assim, eu acho importante deixar assim, uma mensagem, porque muitas pessoas me perguntam, por exemplo, sobre o meu estilo de vida. Eu achei isso muito legal, essa pergunta, meu Lifestyle, né? lifestyle e tal. O pessoal fala, nossa, Ed, você passa assim uma tranquilidade e tal para as coisas, né, das formas que você faz. Mas assim, eu penso muito, muito mesmo assim, no meu bem-estar, né? Eu acho que a gente tem que estar feliz, estar realizado. E às vezes para estar feliz, estar realizado é tão simples, né? E hoje eu busco muito essa simplicidade, tá? Então, assim, para as pessoas que perguntam sobre isso, eu quero deixar aqui registrado, soltar, porque eu tento simplificar no seu contexto geral. Às vezes você quer chegar no centro da cidade já é um transtorno, então você já vai passar por tantas coisas, né, durante o dia, então vamos simplificar a vida por um todo. Até mesmo nesse trabalho, eu tento simplificar ao máximo. Como examinador, eu tentava sempre ser o mais simples possível para as pessoas poderem, né? Então vamos ser um pouco mais simples e simplificar a vida. Eu acho que é por aí. Uma outra coisa também que eu acho importante, que eu deixaria assim para as pessoas que estão me ouvindo, para essa galera mais nova, né? Que o ramo imobiliário ele é um ramo muito interessante para a gente atuar, carente de bons profissionais, porque é um ramo muito, muito específico, tá? Então eu acho muito interessante ir por esse caminho, acho interessante estudar mais sobre isso. A gente precisa se preocupar, aí falando de uma maneira geral, para os nossos governantes e tal, que a gente precisa de mais legislação para alguns futuros acontecimentos no mundo imobiliário, tá? Eu fiz o meu mestrado voltado para os novos conceitos familiares. Não sei se a gente chegou a conversar sobre isso. A gente precisa abrir mais os horizontes, estar preparado para as mudanças, tá? Porque essas questões imobiliárias também vão mudar, Com assim como a certeza. vida civil também vai mudar, vai passar por Perfeito. processos. Então a gente tem que estar sempre aberto para as mudanças. Uma coisa que eu sempre falo para as pessoas, e eu não quero ser grosseiro, mas a gente mais uma vez precisa ser realista. A nossa opinião muitas das vezes não interessa. O que interessa é o que precisa ser feito. Perfeito. Tá? Então, assim, mas muitas vezes eu estou dando aula e tal, mas eu não concordo. Tá, mas sua opinião não importa, com todo respeito. Será importante quando você for um jurista, um examinador, alguma coisa assim, Formador de opinião. formador de opinião, aí tudo bem. Mas dentro desse contexto, a gente precisa entender que coisas são necessárias serem feitas e a gente tem que ter uma visão mais realista do mundo, tá? E estar preparado para elas. Então, para aqueles que estão nesse ramo do direito imobiliário, comece a ver as novas tendências para o futuro, do que vem, das novas modalidades de forma de propriedade. Como eu disse, né, a multipropriedade é uma coisa nova que vem aí, né? Então a gente precisa ver o retrofit que vem a ser. Você vê, né, rapidamente falando sobre a pandemia, né, que a gente falou. Você já viu como é que estão os centros urbanos, como estão com as suas lojas comerciais fechando? Mudou o modelo de compra. Hoje a gente compra pela internet, ninguém vai mais na rua. Então, qual a tendência daqueles imóveis ali comerciais? Qual a tendência deles para que eles possam se transformar novamente em novos investimentos? O retrofit, que é a mudança daquele comportamento de um imóvel comercial para residencial.
Então a gente entende, é tanta coisa nova, tanta Primeira coisa... vez que eu ouço falar nesse conceito. Então, é por isso que eu queria falar Olha que aqui. coisa interessante. Porque eu acho que muita gente não deve nunca ter ouvido falar sobre isso. Eu sou um deles. E ó, tá lá você pega a barca, aqui a gente tá em Niterói, Rio de Janeiro, né? A gente pega a barca para atravessar a capital, chegar ali na capital. E você chega na capital do Rio de Janeiro ali, você vê como é que tá tudo vazio. Isso aí. Há muitos anos não se consegue. Então, o município do Rio de Janeiro implementou novas políticas imobiliárias e urbanas para resolver essas questões, dentre outras. Mas é o que eu tô querendo dizer, a gente precisa estar antenado para essas novidades. Perfeito. E tá com a cabeça aberta para o novo. E não é uma questão de opinião, é uma questão de realidade. A capacidade que ele tem de abordar assuntos complexos com uma linguagem acessível. Isso aí é coisa de professor mesmo. Obrigado. Parabéns, Ed. Obrigado, cara, obrigado. Feliz, que bom que Além todo de, ser mundo entendeu. além de ser um ser humano fantástico, eu acho que, poxa, esse bate-papo foi muito legal. enriquecedor, Ed. Muito Estou bom. muito feliz por você ter vindo, tá? De coração mesmo. Não tinha como, você tinha que vir, cara. Ah, legal. Fico feliz com o convite. Falei, poxa, mas espero atender, Pô, né? falar fazer o sobre possível. tanta coisa interessante, sobre até o lifestyle mesmo, lifestyle, né? Ah, e se você deixou a oportunidade, antes que eu me esqueça, Claro. o pessoal pode me procurar lá no Instagram, Isso. o @professor Edmardo. Eu sempre respondo, posso até demorar um pouquinho, mas eu sempre respondo. E qualquer dúvida também, se tiver, pode mandar por lá, deixa um e-mail, a gente retorna. E vai ser um prazer falar com todo mundo e eu desejo tudo de bom, assim, para todo mundo. Ed, muito obrigado por ter vindo. Estou Obrigado, muito eu. feliz mesmo, né, com a tua participação aqui. Muito feliz também em saber que esse bate-papo aqui vai ser visto por tanta gente, né? Tem muita fé que isso aí, pô, percorra todo esse nosso Brasil aí. Se Deus E quiser. esses conhecimentos todos que você compartilhou aqui hoje conosco, chegue às pessoas nos mais longínquos rincões aí do nosso Brasil. Muito obrigado por ter vindo. Papo com Del, hoje com o professor Edmardo Ribeiro. Queria te pedir mais uma vez, entra lá no nosso canal do YouTube, deixa seu like, siga nossas redes sociais. Valeu, amigo. Prazer foi meu. Papo com Del. Valeu.